Aí ao emergir, um estudante transferido comum com magia de ponta chega a uma academia de elite, mas finge ser apenas mais um Zé Ninguém. Infelizmente, seu sério complexo de irmã e o hábito de atrair problemas arruinam qualquer chance de passar despercebido. Em poucos minutos após a chegada, ele acidentalmente irrita um dos duelistas mais fortes do campus, desencadeando uma reação em cadeia que lhe rende atenção demais de inimigos, do conselho estudantil e de praticamente todas as garotas perigosamente poderosas da academia. Num dia tranquilo, Emigiri Hayato pegou um guardanapo levado pelo vento. Ao descobrir a origem desse guardanapo, ele usou sua inversia para devolvê-lo à dona, Alexia, que estava ocupada se trocando para ir à escola. Em vez de agir naturalmente e jogá-lo pela janela, Alexia pediu para ele apenas virar para o outro lado. Como Hayato achou que Alexia nem tinha ouvido sua explicação sobre o guardanapo, ele ficou surpreso ao saber que ela o ouviu perfeitamente, então ele o entregou a ela, o que emocionou Alexia a ponto de ela se sentir em dívida com ele. Ou assim Hayato acreditava, pois Alexia tentou explodi-lo. Literalmente. Embora surpresa por ele ter sobrevivido ao ataque, Alexia deixou claro que não podia ignorar que Hayato havia se infiltrado no dormitório feminino e espionado uma donzela enquanto se despia. Apesar das constantes explicações de Hayato de que ele era um novo aluno na academia, Alexia estava determinada a resolver essa questão com ele de uma vez por todas através de um duelo. Para piorar as coisas para o rapaz, Hayato recebeu uma espada do público, ansioso para testemunhar essa luta. Agora que as regras foram explicadas, o duelo começou para valer. Para surpresa de todos, Hayato estava conseguindo desviar dos ataques implacáveis de Alexia com relativa facilidade. Apesar disso, Alexia ainda não tinha acabado, pois ela desencadeou um ataque ainda mais poderoso na esperança de que Hayato não sobrevivesse, apenas para vê-lo rompendo com sua esgrima. Em vez de tirar o distintivo dela, no entanto, Hayato pulou em Alexia e a imobilizou no chão. Não demorou para a garota perceber os motivos por trás do que Hayato acabou de fazer, mas ela não pôde deixar de insistir que Hayato saísse de cima dela, especialmente depois de perceber que ele estava pressionando o Monte Fuji dela. O público ficou indignado com a cena, especialmente os fãs de Alexia. Mas antes que essa luta pudesse escalar ainda mais, a presidente do conselho estudantil, Cláudia, interveio para encerrar toda a confusão, especialmente porque Hayato ainda não era um aluno da academia Sadalcon. Para sua surpresa, Cláudia acabou sendo da mesma turma de Hayato, então ela insistiu que ele fosse mais casual com ela, embora ela não pudesse agir da mesma forma com ele, pois admitiu que era uma psicopata ardilosa, que faria de tudo para mostrar o quão mente aberta ela era publicamente para Hayato, antes de chamar tudo de brincadeira. Tinha que ser eu, não ele. Não é justo. Assim que chegaram ao escritório do conselho estudantil, Cláudia usou um holograma para levar o novato para o alto e contar mais sobre as outras academias em Asterisk, como Garrett Worth, Elecan, Jailong, Leowolf Black, Queen Bale Girls e, por último, Sadakan. Essas academias reúnem o melhor dos Genistela do mundo todo para colocá-los em lutas uma vez por ano, um contra o outro no que é chamado de festas, que é o motivo pelo qual Asterisk existe. Como o histórico de Seidakan nos últimos anos tem sido abismal, Cláudia incentivou Hayato a vencer as festas deste ano para eles. Tudo fez sentido para ela quando Hayato expressou sua necessidade urgente de saber sobre a presença de sua irmã nesta escola, pois ela tinha vestígios de uma estudante desconhecida, que instantaneamente era sua irmã Haruka. O que era mais preocupante, no entanto, era a presença de Sir Verastei em sua posse, que é uma arma notoriamente perigosa que pertence a Seidakan, e ainda assim os dados restantes sobre essa arma foram coletados de seu uso mais recente 5 anos atrás. Como tal, Cláudia concluiu que, no melhor dos cenários, Haruka não estava mais na academia, o que estava bom para ele, pois ele estava lá para descobrir o que fazer com sua própria vida em primeiro lugar. Como ele era um estudante transferido, Hayato tinha a prioridade de escolher qualquer arma que quisesse do arsenal de Seidoken, incluindo Sylvestra. Até lá, Hayato terá que usar outra espada. Quanto à papelada de estudante transferido, Cláudia conseguiu abraçar Hayato por um momento antes de revelar que ele não precisava de nada e que ela estava mentindo sobre isso, pois ele há muito tempo era um candidato perfeito para esta academia, assim como ser um plano perfeito para tirá-lo daquele duelo. Com todas essas questões resolvidas, Hayato foi apresentado por sua professora de classe, Kayuyuko Yatsuzaki, ao resto da turma, incluindo Alexia, que ficou agitada por ser chamada de parceira de crime de Hayato por motivos óbvios. Assim que o dia terminou, Hayato tentou aliviar as tensões entre ele e Alexia. Em resposta, Alexia agradeceu a Hayato por salvá-la mais cedo, mas deixou claro que não estava disposta a se associar a ele. Enquanto ela se despedia da sala de aula, Aishiri Yabuki apontou para o novato que aquela era a princesa Alexia Freya antes de se apresentar. Enquanto caminhavam para fora da sala de aula, Hayato soube de seu novo amigo que Alexia era a princesa herdeira da nação fictícia de Lee Sultânia. Mas a parte mais importante de tudo é que ela é uma das poucas estregas na Genestella. Apesar desse histórico impressionante, ninguém sabe por que Alexia está nesta academia. A garota estava ciente de quanta atenção ela atraiu desde o início, então ela fez questão de que todos soubessem que ela não era um espetáculo para ser admirado.
E para reforçar ainda mais isso, ela se envolveu em inúmeros duelos para subir ao ranking 5 em pouco tempo, e ainda assim se tornou a pessoa distante que todos conhecem hoje. Assim que Ayato terminou de devolver a espada que pegou emprestada para Yabuki e explicou como ele sabia que era dele na multidão, os rapazes notaram que Alexia estava sendo cercada por um estudante inseguro e aspirante de alfa chamado Lester e seus dois capangas, Randy e Cielos. E não tô falando dos Cielos de League of Legends, que estavam furiosos que Alexia foi em frente para duelar com o novato, pois Lester queria ser quem a desafiaria em vez disso. Ele pode ser o nono colocado na turma e está na página 1, mas foi derrotado 3 vezes por Alexia em todos os seus duelos contra ela, e ainda assim ele insiste em ir para mais um. Alexia não estava disposta a lutar contra ele. Mas quando Lester fez com que ela deixasse cair o guardanapo no chão e zombou de sua razão para estar em Sadoken, Lester estava prestes a ser cozido, literalmente. Ao ver esses desenvolvimentos acontecendo, Ayato se lembrou de sua irmã mais velha Haruka, lembrando de que seu pai o proibiu de lutar por sua incapacidade de controlar seus poderes. Como tal, ela deixou claro que ele seria permitido lutar quando descobrisse o que queria fazer em sua vida. Quando o jovem Ayato fez a mesma pergunta a Haruka sobre seu propósito na vida, ela respondeu que deveria lutar para proteger Ayato, então Ayato jurou lutar também para proteger sua irmã. Antes que percebesse, Ayato percebeu que aquilo era apenas um sonho. Ao sair para começar sua rotina matinal com alguns exercícios, Ayato se lembrou do que aconteceu ontem no parque, onde ele se intrometeu na discussão e quase foi espancado por Lester, que optou por recuar por enquanto. Vendo isso, Alexia não pôde deixar de ficar chocada com a audácia de Ayato, esperando que isso não fosse apenas um golpe de sorte, já que Sadakan não é um lugar perdoador. Ayato, por outro lado, estava curioso para saber o motivo de Alexia estar ali, que acabou sendo dinheiro. Para conseguir isso, ela tem que conquistar todas as festas em seu caminho, o que começa com a Phoenix Festa. O único problema aqui é que Alexia não tem parceiro para participar do evento, pois ela não tem amigos em primeiro lugar, sendo assim exposta como uma perdedora, apesar de todas as suas tentativas de refutar esse fato. Ainda assim, Alexia esperava que seu parceiro tivesse, no mínimo, habilidades de luta de nível página 1, bem como algumas características de realeza irreais. Embora Yabuki quisesse rir mais dessa suposta princesa, suas responsabilidades exigiam mais atenção. Com ele agora fora de cena, Ayato teve a chance de finalmente ver Alexia rindo um pouco, mesmo que fosse de sua incapacidade de lembrar o caminho para o dormitório masculino. Esse breve momento de alegria se transformou em total descrença quando Ayato pediu que Alexia o levasse para conhecer a academia e a cidade sempre que tivesse tempo, mas ela cedeu quando Ayato retratou isso como pagando sua dívida por ele tê-la salvado mais cedo naquele dia. De volta ao presente, a turma inteira ficou chocada ao ver Alexia respondendo a Ayato, para seu aborrecimento. Ayato, por outro lado, ficou surpreso ao ver um rosto familiar em sua amiga de infância Seiya, que havia se mudado para o exterior 6 anos antes. Para sua surpresa não expressa, Ayato falhou em reconhecer que ela havia crescido, mesmo que ela fosse tão alta quanto um pneu largo. Quando perguntada sobre o pai dela, no entanto, Seiya desejou que ele pudesse pegar leve no trabalho, especialmente depois de mandá-la para a escola para promover sua arma recém-feita lá. Claro, isso não significava que Seiya tinha suas próprias razões para se juntar a Seidoken, mas ela prefere mantê-las em segredo. Felizmente para Yabuki, que foi ameaçado de ser baleado por ter ideias engraçadas, a professora Kaioyuko chegou para trazer justiça à jovem por ter faltado à aula de ontem, embora eu não possa culpá-la por ter sido mantida refém por sua cama. Assim que a aula terminou, Alexia estava pronta para levar Ayato para um passeio pelo campus. Como ele estava com Seiya, esta última soube que Alexia fez uma promessa a Ayato, embora ela não pudesse dizer o que estava por trás dessa promessa. Como tal, Seiya se envolveu em uma briga desnecessária com Alexia sobre quem deveria mostrar Ayato. Quando Ayato tentou acalmar as coisas entre elas, Cláudia interveio para sugerir que ela mostrasse Ayato, de uma maneira excessivamente apaixonada para Seiya e Julius, tanto quanto era para Ayato. Vendo que nenhuma das garotas queria que ela se juntasse à diversão, Cláudia entrou no assunto e informou Ayato que seu teste de compatibilidade de armas foi agendado para amanhã, então ele precisava assinar alguns papéis. Vendo o quão falante Alexia era com Cláudia, Ayato começou a se perguntar se as duas eram apenas amigas, ao que ele recebeu duas respostas diferentes de ambas, antes que Alexia e Seiya dispensassem Cláudia friamente. De volta à questão em pauta, Ayato concluiu que seria melhor que Alexia e Seiya o guiassem, ao que ambas concordaram. Enquanto mostravam Ayato, Alexia percebeu que Seiya lutava com as direções. Não querendo que um problema acontecesse, Ayato optou por fazer uma pausa com as garotas. Quando ele foi buscar bebidas para elas, Seiya aproveitou a oportunidade para saber mais sobre o que Alexia devia a Ayato, apenas para acabar informando-a sobre a verdadeira força que Ayato possuía. Antes que essa discussão civilizada pudesse se transformar em uma briga caótica, Alexia foi atacada pelo mesmo assassino de ontem. Desta vez ela notou o assassino, então retaliou, apenas para seu ataque ser repelido por outro assassino.
O que esses Açores não previram, no entanto, foi que suas bundas seriam explodidas por uma rainha baixinha. Quero dizer, Seiya. Quando Alexia parou o ataque, Hayato voltou. Ele ficou chocado com a carnificina que aconteceu, mas ficou ainda mais chocado com o quão reveladoras Alexia e Seiya foram depois de estarem encharcadas. Cláudia ouviu o que aconteceu e soube mais sobre isso de Hayato no dia seguinte. Infelizmente, ela não conseguiu nenhuma pista sobre a identidade dos perpetradores, e Alexia, sendo Alexia, complicou a questão ao se recusar a cooperar com a segurança do campus. Antes que Hayato pudesse descobrir sobre o que Alexia estava sendo tão protetora, ele foi informado que havia chegado ao campo de testes Orge Lux, onde viu que Lester e Silas também estavam lá para fazer este teste. Enquanto Cláudia explicava o procedimento de aluguel do Orge Lux, Hayato percebeu que Lester havia escolhido Sylvestra, mas ele seria compatível com essa arma? Absolutamente não. Por mais que ele tentasse fazer a arma aceitá-lo à força, Lester não conseguiu persuadir Sylvestra a aceitá-lo. Na verdade, quanto mais ele tentava, mais sua taxa de compatibilidade caía até atingir níveis negativos. A situação agora se tornou tão perigosa que Sylvestra se apontou para Hayato e começou a atacá-lo sem parar enquanto ele se aproximava. Até que Hayato conseguiu habilmente pegar a arma e impor sua vontade sobre ela, embora com um pequeno arranhão na parte de trás de sua mão, alcançando assim uma impressionante taxa de compatibilidade de 97% com ela. Naquela noite, Hayato atendeu a um pequeno favor que Cláudia lhe pediu, que era estar em sua casa naquela noite. Ao entrar, alheio ao que ia acontecer, Hayato se viu diante de Cláudia usando uma toalha de banho. Além dessa visão obscena diante dele, Hayato ficou surpreso ao saber que ele poderia conseguir um quarto particular enorme como este através de trabalho duro e muita dedicação. Enquanto ela falava sobre isso, ela continuou tentando provocar culturalmente seus convidados antes de ir direto ao assunto, onde Cláudia informou o rapaz sobre os estudantes que entraram na próxima Phoenix Festa e depois se retiraram devido a lesões. Embora ela não tenha ideia de que esses participantes foram atacados, e que não há pistas sobre as pessoas que tentaram atacar Alexia, o comitê disciplinar ainda suspeita fortemente de Lester e Randy por não terem álibi para o momento do ataque de ontem. E de novo, não há provas que sustentem essas suspeitas, o que deixa as mãos do comitê disciplinar atadas. Ainda assim, o comitê agora sabe que o próximo alvo desse atacante será Alexia, e para garantir que sejam pegos, Cláudia pediu a Hayato para ficar ao lado de Alexia, já que ela parece se sentir confortável perto dele. Quanto ao motivo de Cláudia estar preocupada com a segurança de Alexia, Cláudia respondeu que esse é o seu dever não só com ela especificamente, mas com todos os alunos da academia. Dito isso, Cláudia não estava disposta a pedir um favor sem dar uma recompensa a Hayato, que, para o bem maior, Hayato prontamente recusou e se retirou imediatamente. Na manhã seguinte, Alexia não conseguia deixar de entrar em pânico a cada elogio que Hayato lhe dava, antes de prosseguir para mostrar a ele a cidade, onde contou sobre as diferentes fases em Asterisk, até que decidiram fazer uma pausa para almoçar no WC Donate. De qualquer forma, Hayato ficou surpreso ao ver uma princesa sentada em público e comendo um hambúrguer, além de ter amigos de verdade de seu país de origem. Assim que confirmou que seus preconceitos eram infundados, Hayato mencionou as ameaças a que ela estava exposta e que Cláudia sugeriu que ele a acompanhasse como medida de segurança. Assim que Alexia expressou recusa em deixar alguém ajudá-la, Lester e seus capangas apareceram para insistir que Alexia o duelasse mais uma vez, apenas para Alexia recusar novamente. Isso fez Lester se expressar sobre sua vontade de lutar contra ela, e chegou a ameaçar fisicamente Yotto, que apontou que ele seria suspeito de ser o atacante de Alexia nos últimos 2 dias, mas ele teve que recuar quando Silas o alertou sobre a gravidade da situação em que estaria. No fundo, Alexia ficou impressionada com a mente inabalável de Hayato. Ela quase escorregou de sua atitude usual, mas conseguiu se conter exibindo quão orgulhosa ela é. Enquanto caminhavam para fora da floresta, os dois se depararam com alunos da Academia Leowolf, que cercaram Alexia e Hayato, deixando-os vulneráveis a quaisquer ferimentos acidentais. Por estar familiarizada com as táticas mesquinhas deles, Alexia conseguiu derrotar sozinha esses capangas e extrair informações deles. Aparentemente, eles foram pagos por um homem alto e borrado de preto para machucar Alexia, que por acaso estava escondido na floresta neste exato momento. Não querendo perder a oportunidade de pegar seu atacante, Alexia partiu em uma corrida estilo Naruto atrás do perpetrador, com Hayato nas costas para garantir sua segurança, apenas para os dois serem atacados de todas as direções. Felizmente, nenhum dos dois se feriu, mas Hayato teve o núcleo de sua espada destruído para se proteger. Depois de garantir que ambos estavam seguros, Alexia pensou que seria melhor passar mais tempo com Hayato. Esse tempo seria passado naquela noite, onde Hayato pulou no quarto de Alexia. E caso você esteja se perguntando se as coisas não poderiam piorar, Alexia pediu a Hayato para se despir. O quê? Antes que sua imaginação pudesse correr solta, Alexia queria costurar suas roupas para retribuir o favor de salvá-la mais uma vez. Enquanto ela fazia isso, Hayato se deu a liberdade de olhar ao redor do quarto, onde se interessou por uma foto que ela tinha com seus amigos de infância. Embora chateada com esse comportamento absurdo, Alexia revelou que era uma moleca quando criança, que frequentemente fugia do palácio onde morava. Ela se viu perdida em um beco onde estava prestes a ser espancada por capangas, apenas para ser salva pelas mesmas garotas do palácio.
Desde então, Alexia soube que essas garotas vieram originalmente das favelas para o mesmo orfanato que ela, e apesar de não contar a nenhuma delas que era uma princesa, Alexia sabia que as freiras lá sabiam. Ainda assim, isso não a impediu de escapar do orfanato para ver o que elas estavam fazendo. Quanto ao orfanato em si, ele foi construído pela mãe de Alexia, mas como ela faleceu, ficou cada vez mais difícil manter esse orfanato funcionando a cada ano pela falta de fundos. Como tal, Alexia tomou a decisão de entrar na academia para garantir fundos para este orfanato para mantê-lo funcionando. Embora seja uma princesa, ela não conseguia garantir fundos em um reino quase independente, mesmo que fosse para um projeto de bem-estar, pois não teria nenhuma receita. Sem outra escolha, Alexia decidiu entrar neste mundo sujo onde os alunos são colocados para lutar uns contra os outros como apostas de galinhas. Mas apesar de toda a corrupção e hedonismo que estão tomando conta da cidade, Asterisca ainda é a cidade de todos os desejos. Assim que terminou de explicar o motivo de sua entrada na academia, Alexia terminou de consertar as roupas de Ayato. Mas antes que ele pudesse se despedir, ele não pôde deixar de se perguntar sobre a origem do guardanapo, que acabou sendo um presente de aniversário de seus amigos do orfanato anos atrás. Na manhã seguinte, Ayato concluiu que Alexia voltou ao seu antigo hábito de ignorar os outros, especialmente depois de ler uma carta naquela manhã. Preocupado com isso, Cláudia entrou em cena para saber o que estava acontecendo com Alexia. Só então eles perceberam que Alexia deve ter recebido uma carta de um oponente, e agora ela está indo para lá enquanto falamos. Ayato pensou que falhou em ganhar a confiança de Alexia, mas Cláudio assegurou que Alexia estava preocupada com sua segurança, razão pela qual ela decidiu ir sozinha. Essa declaração lembrou da promessa de sua irmã mais velha de protegê-lo, então ele decidiu correr atrás dela imediatamente. Cláudia, por outro lado, o apoiou e lhe deu Silvestra. Agora Ayato está em uma corrida contra o tempo para salvar Alexia. Assim que ela entrou em um prédio abandonado, Alexia repeliu um ataque surpresa, antes de revelar que o responsável pelos ataques não era outro senão Cielos. De fato, Alexia descobriu isso depois do que ele disse a Lester para impedi-lo de provocá-la. E talvez a própria provocação de Lester a Lester tenha sido o catalisador que revelou todo o esquema. Quando Cielos começou a mencionar seu acordo com Alexia para que ela saísse do Phoenix Festa em troca da segurança de Yato, Lester chegou furioso ao ouvir toda a história acontecendo. Para piorar as coisas, Lester soube que Celes estava fazendo esse trabalho sujo em nome de outra pessoa, e ouvir suas desculpas de que todos na academia não eram nada além de inimigos enfureceu ainda mais o grandalhão. Antes que ele pudesse desferir um golpe contra o comerciante Weasley, um homem de capa preta chegou para repelir o ataque de Lester, seguido por mais duas preciosas bonequinhas de Celas. De fato, essas bonecas eram bonecas reais que ficavam indefesas diante do movimento característico de Lester. Ou assim Lester pensou, pois essas bonecas voltaram a se mover. Ele tentou atacá-las, apenas para se ver sendo atingido por outras duas bonecas escondidas. Com mais bonecas resistentes cercando Alexia agora, e Lester praticamente incapaz de lutar, a situação parece se tornar abismal para os dois, especialmente que eles estão sozinhos contra 128 bonecas. Alexia lutou heroicamente contra essas bonecas, mas seus números de torcida e sua capacidade de resistir ao calor, e até mesmo a ataques perfurantes, fizeram Alexia ficar encurralada contra a parede. Para surpresa lá, Alexia descobriu que Alekan eram os que estavam puxando as cordas por trás, já que eram os únicos capazes de produzir essas bonecas em massa. Mas antes que pudessem dar o golpe de misericórdia contra Alexia, Ayato chegou bem a tempo de salvá-la. Assim que estiveram em relativa segurança, Alexia ficou chateada que Ayato estava se metendo em um negócio que não tinha nada a ver com ele. Ayato, no entanto, apontou que Alexia merece ser protegida, assim como ela protege os outros, e é por isso que ele quer estar ao lado dela. Antes que Alexia pudesse dizer uma palavra, Silas chegou com seu exército de bonecas e prosseguiu com seus ataques, apenas para descobrir que todos os seus robôs atacantes foram instantaneamente eliminados. Apesar disso, Silas ainda não tinha terminado, pois convocou o que restava de seu exército implacável para acabar com Ayato e Alexia. As bonecas atacaram implacavelmente, e ainda assim Ayato continuou desviando de todos os seus ataques com relativa facilidade antes de expor os truques que Silas estava usando para manipular as bonecas. Frustrado com essa revelação, ele ordenou que as máquinas atacassem instantaneamente, apenas para testemunhar sua destruição devastadora. Em um último esforço para virar o jogo, Silas convocou a rainha dos Uganda Knuckles. Quero dizer bonecas, esperando usar seu lado para sobrecarregar Ayato, exceto que ele completamente ignorou o velho ditado quanto maior, mais forte a queda. E assim a boneca caiu tão forte que forçou Silas a fugir da cena. Não querendo deixar essa oportunidade de resolver decisivamente essa questão escapar, Alexia decidiu ajudar Ayato ajudando-o a voar, o que foi exatamente o que eles fizeram. Para piorar as coisas para Silas, Cláudia e o resto do comitê disciplinar o esperavam no chão para lidar com ele legalmente. Embora essa questão agora tivesse acabado, Ayato começou a sufocar com a aura que recebeu de seu Servestra, exceto que era ainda mais intensa do que em seu primeiro encontro com Orge Lux. Ou assim parecia, porque aquelas correntes que sufocavam Ayato eram uma maldição lançada sobre ele por sua irmã Haruka quando criança para trancar seus poderes antes de se despedir dele. Quando ele acordou, ele se encontrou no paraíso de um homem comum, com Alexia aliviada por ele estar seguro. Ela notou a maldição que ele tinha,
o que a fez saber que foi obra de sua irmã. Infelizmente para ela, ela não sabia o motivo de Haruka para restringir o poder de seu irmão, já que o alheio também não tinha ideia. Além disso, Ayato e Alexia chegaram à conclusão de entrar juntos no Phoenix Fest após uma breve troca de palavras que fez Alexia ficar vermelha. E não tô dizendo que Alexia está se tornando comunista. Embora Alex e Ayato estivessem tendo um momento sereno, Silas estava ocupado fugindo para salvar sua vida, apenas para acabar sendo atacado por Cláudia, que acabou conspirando com Yabuki para fazer Alekan dever a eles um favor, extraindo o máximo de informações dele possível. O que eles não sabiam ou o que eles desconsideraram foi o fato de que eles estavam sob vigilância por duas garotas que aparentemente trabalhavam para Elefant. Na manhã seguinte, no Hotel Elnaf, Cláudia se juntou à reunião com os outros presidentes do conselho estudantil de outras academias em Asterisk, como Dork, quero dizer Dirk de Lewolf Black, Shuma de Elefant, Fan Xinlu de Jailong e Ernest de Garrett Worth. A única ausente era Sylvia de Queen Vile, que segundo Cláudia, estava viajando pela Europa como uma diva. Antes que as coisas pudessem ficar feias entre Ernest e Dirk por suas diferentes opiniões sobre Sylvia, Xinlu concluiu a discussão mudando de assunto antes de ameaçar entrar na briga. Só então Dirk perguntou a Cláudia sobre o acordo que ela fez com Alekan para co-desenvolver um novo tipo de Lushi, que Cláudia explicou que era uma cooperação oficial entre as duas academias em igualdade. Mas quando Xinlu começou a se perguntar por que Seidok teve que mobilizar as Estrelas Sombrias, Cláudia decidiu dispensar o assunto. Enquanto Ernest achava que seria melhor começar a reunião, Shuma discutiu o manuseio de inteligência artificial e Asterisk, incluindo Festus. Em outro lugar, Ayato estava se apressando para não irritar Alexia quando acidentalmente esbarrou em Touto Kirin. Depois de imprudentemente se encontrar olhando para a Fossa das Marianas, Ayato se desculpou por sua imprudência, então procedeu a tirar um pequeno pedaço de madeira do cabelo dela antes que Kiran se desculpasse para ir atrás de seu professor irritado. Quanto ao Sr. Cabeça de Vento, ele se lembrou que Alexia estava agora à beira de transformá-lo em um bife de fumaça. De fato, ela tentou fazer isso batendo nele com suas habilidades e treinamento. Mas Ayato conseguiu provar seu valor, mesmo quando Alexia pensou que o pegou desprevenido, apenas para se encontrar completamente derrotada. Embora impressionada com suas habilidades, Alex estava preocupada com a possibilidade de Ayato usar todo o seu poder com muita frequência no Festa, especialmente depois que ele desmaiou ontem. Ayato, por outro lado, tinha certeza de que não recorreria a tal medida, já que a maioria dos participantes estava longe de ser páreo para as habilidades de Alexia. Embora satisfeita em ouvir isso, Alexia estava preocupada com pessoas como Ernest e Shunley. Da mesma forma, Ayato mencionou que ouviu falar de um lutador feroz chamado Ofélia, o que trouxe algumas memórias traumáticas para Alexia por um segundo, antes de ignorar para se concentrar neles. Afinal, Alexia estava confiante de que as habilidades de Ayato não eram amplamente conhecidas, se é que eram, então isso deveria servir à sua vantagem, mesmo que o fato de ele empunhar o Servestra seja agora conhecimento público. Alexia fez questão de dizer a Ayato que ele não deveria se envolver em duelos desnecessários, o que absolutamente não é uma premonição do que estava por vir. Um tempo depois, Alexia e Ayato se encontraram com Lester e Seiya, onde esta última estava chateada que Alexia estava roubando seu homem, além de acusá-la de outras coisas que homens de culturas como você e eu conhecemos, o que fez Alexia reagir. Por outro lado, Ayato ficou aliviado ao saber que Lester se recuperou totalmente após aquele incidente, além de fazer parceria com Seiya para o Festa que se aproxima, enquanto Lester veio agradecer a Ayato adequadamente por salvá-lo daquele incidente com Silas. Simultaneamente, Cláudia chegou com Camila e Ernesto de Elefant para informá-los sobre o novo acordo que as duas academias fizeram para desenvolver um novo tipo de Lushi em troca, segundo Alexia, de acusar Elefant pelo incidente de Celas. Cláudia e seus convidados, no entanto, negaram essa razão, com Ernest aclamando que ela insistiu em ver Seidok pessoalmente na academia. A empolgação dela com as façanhas de Ayato durante o incidente das celas deixou Alexia e Seiya intrigadas, mas isso não impediu de sussurrar em seu ouvido que as coisas não sairiam bem da próxima vez, antes de transformar Alexia e Seiya de desconfortáveis perto dela para abertamente hostis após beijar Ayato na bochecha. Vendo essa demonstração de comportamento absurdo, Camila assumiu o papel de uma mãe envergonhada com seu filho do meio dizendo oi antes de se interessar pela arma de Seiya, já que ela é americana. Esse interesse não durou muito, ou nem durou alguns segundos, antes de Camila começar a detonar Seiya por possuir uma sucata que ficou obsoleta há 10 anos. Quando ela soube que Seiya é filha do professor Sasamiya, ela a detonou ainda mais e se recusou a pedir desculpas, já que ele foi descartado por uma facção gananciosa e feroz. Quando Seiya insistiu que ela pedisse desculpas, Ernesto entrou para mencionar que a única maneira de forçar Camila a fazê-lo seria através do próximo Phoenix Festa. Agora que os convidados foram embora, Seiya declarou sua participação no Phoenix Festa, bem como seu desejo de se juntar a ele com Ayato, o que saiu como você poderia esperar. Assim que eles saíram das instalações de treinamento, Ernesto ficou ainda mais interessado em realizar outras façanhas para alcançar seu próprio sonho. Na manhã seguinte, Ayato teve uma aula com Yabuki sobre os diferentes grupos que existem em Alekken, suas características e os desafios que enfrentam,
antes de se ver vendo Kirin prestes a ser agredida por seu tio Koichiro Toutou, que eu confundi mais cedo como sua professora. Sendo o homem com a aura infinita que ele é, Hayato entrou para defender a jovem, e nem mesmo o pensamento de que ele estava se envolvendo em assuntos familiares o dissuadiu de se retratar como um Chad. Depois de ver o quão importante Hayato é para segurar Servestra, Koichiro decidiu cumprir a promessa de nunca machucar Kirin. Não crie expectativas, porque Koichiro colocou Hayato em um duelo iminente com Kirin para que ele honrasse sua promessa. Sem outra opção, Kirin cedeu, com Hayato aceitando relutantemente duelar com Kirin. Quando eles se comprometeram totalmente com este duelo, Alexia chegou para testemunhar seu garoto se envolvendo em um duelo desnecessário. O que mais a surpreendeu foi que, embora este duelo estivesse acontecendo há algum tempo, e que Hayato é capaz de ler os movimentos ofensivos e defensivos de seus oponentes, o duelo permaneceu indeciso. Com o tempo de sua maldição se aproximando, Hayato decidiu arriscar tudo, o que o levou a perder o duelo. Embora isso tenha terminado bem para Kirin, Hayato agora precisa explicar a Alexia por que ele se envolveu em uma luta com a melhor duelista de Seidakan. Na verdade, Kirin teve que seguir o exemplo de seu tio para chegar ao primeiro lugar, mesmo que isso tenha custado sua própria autoestima. Agora que Hayato e Alexia estavam sozinhos, Hayato esperava ser repreendido por Alexia, apenas para que esta última se orgulhasse dele por defender Kirin contra seu tio abusivo. Ainda assim, ela não pôde deixar de mencionar que estava brava com ele por meramente perder este duelo, pois ela pensou que Hayato seria a única pessoa a realmente ter uma chance contra Kirin, que na verdade tem 13 anos. Além de Kirin, Alexia é incapaz de derrotar outras duas pessoas em seu nível atual, a saber, Cláudia e Hayato. Embora ela não pareça, Cláudia é na verdade a segunda colocada em Seidakan, graças à sua previsão. O que torna Kirin a primeira colocada, no entanto, é o fato de ela não usar um Luxie laranja. Agora que as habilidades de Hayato são conhecimento público, Alexia optou por refazer seu plano de jogo do zero assim que ele conseguir seu novo distintivo escolar. Agora que ele terminou sua reunião com Alexia, Hayato teve que encontrar Cláudia para pegar um novo emblema escolar na piscina da escola, onde ela usava a roupa mais reveladora. Assim que ela lhe deu o que ele pediu, Cláudia mencionou seu duelo com Kiran, bem como o fato de que ela sabia que Koekaido estava por trás disso. Afinal, Koichiro é conhecido por ser um funcionário problemático da empresa controladora da Sadakan Academy, que graças às suas conexões e status, se tornou virtualmente intocável. Para garantir que ele consiga uma vaga no conselho executivo, ele decidiu investir em sua sobrinha com tudo o que tinha. Por sua vez, Cláudia acredita que Kirin não tem agenda própria, e que seu tio provavelmente falhará em conseguir a posição luxuosa por ter interesse próprio. Quanto a como Cláudia sabe tanto, foi porque sua própria mãe passou por um inferno para chegar lá. Assim que ele saiu da piscina, Hayato pensou em uma resposta sobre o que deveria fazer em relação a Kirin, quando na verdade a encontrou. Na verdade, Kirin veio agradecer a ele por ajudá-la a amenizar o tratamento rude de seu tio. Antes que Hayato pudesse responder adequadamente, ele teve que garantir que lidou com Yabuki e os rapazes que estavam ouvindo os dois, o que o fez decidir ter uma boa conversa com a jovem enquanto caminhavam. Enquanto isso, ele não pôde deixar de conversar com Kirin sobre a história de sua família e esgrima. Em troca, Kirin achou que Hayato também estava usando algum tipo de esgrima antiga com base em seus movimentos e posturas. Logo, Kirin finalmente ficou à vontade depois de saber que Hayato estava interessado em Kenjutsu, já que é a única coisa em que ela é boa, antes de continuar a se dar uma derrota após a outra. Quando perguntada sobre o que ela estava lutando, Kiran respondeu que era para salvar seu pai. Não está claro o que aconteceu com ele, mas aposto que ele se perdeu no caminho para comprar leite. Ainda assim, para alcançar seu objetivo, ela concordou em receber a ajuda de seu tio, mesmo que seu tratamento e disciplina fossem muito severos, o que acabou sendo causado por seu ódio por Genistela. Apesar disso, Hayato foi gentil o suficiente para discutir se ela estava interessada em se juntar a ele em seu treinamento matinal, fazendo Kirin sair feliz depois de aceitar sua oferta. As coisas ainda não tinham acabado para Hayato, pois ele levou um susto de Saiyant, que procedeu a sufocá-lo para saber quem era aquela garota, até que ela percebeu que estava sufocando o coitado um pouco demais. Além dessa demonstração exagerada de afeto, ou o que quer que você queira chamar, Seiya estava na verdade procurando Hayato para ouvir sua resposta sobre ser sua parceira de equipe para o próximo Phoenix Festa, apenas para ouvir que Hayato ainda estava discutindo com Alexia. Seiya também soube que a garota que estava com Hayato mais cedo era ninguém menos que Kirin Taldu, o que a fez sentir ciúmes, mas por todos os motivos errados. Para animá-la, Hayato mencionou que Kirin entrou na academia para ajudar seu pai, assim como Seiya. Na manhã seguinte, Alexia correu para o restaurante da escola para saber o que aconteceu entre ele e Kirin ontem, apenas para se encontrar acidentalmente pedindo um prato de curry picante para comê-lo na mesma mesa que Hayato, que assegurou que eles estavam treinando e lutando juntos de manhã cedo desde que se conheceram ontem. Embora ela tenha afirmado que não se incomodou com isso, Alexia estava realmente tão incomodada que continuou comendo seu curry excessivamente picante, apesar dos avisos de Hayato. Vendo que ela claramente não conseguia dar mais uma mordida, Hayato foi gentil o suficiente para sugerir que trocassem de prato, já que o curry dele era menos picante que o dela, ao que Alexia relutantemente concordou.
Ela ficou satisfeita com quão delicioso seu novo prato estava, mas Ayato ficou à beira de cantar alto o suficiente depois de perceber o quão quente a comida estava. Em outro lugar, Camila foi acordar Ernesto de seu sono para dizer a ela que os caras de Tenório estavam em movimento, apenas para descobrir que Ernesto já sabia disso e agora ela está prestes a rastreá-los. Ao fazer isso, ela notou Kirin treinando ao lado de Ayato de manhã cedo. Infelizmente para Camila, o momento de executar sua obra-prima contra eles ainda não chegou, então ela tem que esperar até que a oportunidade se apresente. Por enquanto, Ayato não pôde deixar de provocar Kirin sobre a possibilidade de ela perder o rumo nesta neblina, antes que os dois notassem que uma ameaça estava chegando, especialmente depois de chegarem a um beco sem saída. Cercados em menor número, Ayato e Kirin fizeram uma escolha óbvia. Quando Ayato tentou repelir o ataque do monstro, ele percebeu que eles poderiam ressuscitar seus membros perdidos repetidamente. Vendo isso, Kirin optou por continuar cortando os monstros enquanto ressuscitava até que pudesse destruir seu núcleo, o que fez o resto dos monstros fugir. Quando Ayato percebeu que este monstro devia ter sido criado por um lecante, ele e Kirin foram atacados novamente, fazendo o chão desmoronar sob Ayato. Kirin tentou puxá-lo para cima, apenas para escorregar para dentro do poço junto com Ayato. Vendo isso de seus monitores, Camila e Ernesto decidiram passar para o ato 2 de sua operação. Felizmente para Ayato e Kirin por enquanto, eles pousaram em segurança por alguns segundos quando foram atacados por um lagarto massivo debaixo d'água. Ayato conseguiu repelir o primeiro ataque do dragão, mas eles ainda estão presos em uma situação perigosa. Como tal, Kirin sugeriu que Ayato a soltasse, pois ela não quer mais que outros paguem o preço de ser um fardo. Mas Ayato recusou, pois garantiu que tudo estava bem. A próxima coisa que ele fez foi sacar seu Ser Vestra para criar um lugar para ele e Kirin ficarem, antes de planejar seu próximo movimento contra este Behemoth aparentemente imbatível, o que o levou a usar todo o seu prana em sua arma para expandi-la e destruir o monstro e seu núcleo completamente, mas isso veio ao custo de desencadear sua maldição. Foi um tempo depois que Kirin soube das limitações de Ayato, bem como de sua razão para lutar, o que a fez interpretar que Ayato está apaixonado por Alexia, mesmo que o cara tenha negado isso. A coisa mais importante para ela agora, no entanto, era que a equipe de resgate estava demorando muito para salvá-los. Por outro lado, Ayato teve a oportunidade de aprender mais sobre o que levou seu pai a ir para a prisão, seus arrependimentos e as medidas extremas que ela tomou para ficar mais forte. Ayato discordou dela, pois deixou claro que ela se sentirá esgotada se continuar trabalhando com seu lema atual. Ayato também assegurou que sempre haverá pessoas ao seu lado para garantir que ela se aproxime de alcançar seu objetivo. Antes que mais algo pudesse ser dito, os dois perceberam que estavam se olhando de cueca, então voltaram à razão por um segundo, pois a equipe de resgate chegou um momento depois. Mais tarde naquele dia, Kirin se reuniu com seu tio, onde ficou triste ao saber que ele estava mais preocupado com Kirin Toto como uma ferramenta para alcançar seus próprios objetivos. Quando Kirin se recusou a obedecer a ordem de seu tio de se distanciar de Ayato, Koichiro a deu um tapa e ficou ainda mais chateado quando ela se manteve em total desafio, pois começou a lembrá-la de que ela não era nada sem ele antes de tentar socá-la, apenas para descobrir que Kirin não estava blefando, pois decidiu aceitar um duelo próprio a partir de agora, para o melhor ou para o pior. Se você pensou que ela ia duelar com Ayato, então me permita dizer que você está absolutamente correto. Para Kirin, duelar com Ayato é seu primeiro passo para traçar seu próprio caminho. De longe, Alexia, Lester, Cláudia, Seiya e Yabuki também estavam assistindo esse duelo. Apesar das preocupações de Alexia de que Ayato pudesse perder, Seiya assegurou que ele havia vencido oponentes ainda mais fortes que Kirin, a saber, sua irmã mais velha Haruka. Lester também revelou que Ayato pediu a ele para emprestar um Lux, então ele imaginou que ele devia ter um plano. Com isso resolvido, o duelo começou a sério, onde Ayato continuou a desviar habilmente dos ataques de Kirin. Como ambos os lados estavam animados com o conhecimento dos novos padrões de habilidades que revelaram, ambos os lados decidiram ir com tudo agora, exceto que Ayato começou a ter a vantagem pela primeira vez graças à variedade de habilidades que ele tinha, incluindo combate corpo a corpo, o que finalmente lhe deu a vitória. Enquanto Ayato descansava com Alexia e Seiya, Cláudia entrou com uma convidada surpresa, a saber Kiran, que queria se juntar a Alexia e Ayato em seus treinos. Por mais surpresa que ela estivesse que Ayato nunca lhe contou sobre essa notícia, ela também estava relutante em aceitar, tanto que ela entrou em outra discussão desnecessária com Seiya. Antes que Ayato pudesse concordar com Kirin se juntando ao seu treino, Koakeru começou a bater agressivamente na porta para entrar na sala. Kirin o deixou entrar, apenas para Kohikaru levantar o braço contra ela. Naturalmente, Ayato entrou em sua defesa mais uma vez, mas Kohikaru começou a ameaçar espalhar a reputação de Kirin por toda a academia. Desta vez, Cláudia decidiu intervir ameaçando minar todos os seus esforços para entrar na Integrated Enterprise Foundation. Ouvindo isso, Koakeru deixou a cena sem dizer uma palavra, e ainda assim, Kirin insistiu que ela ainda é grata por todos os seus esforços para levá-la aonde ela está agora. Assim que Koakeru saiu e Ayato concordou em deixá-la participar de suas sessões de prática, Kirin pediu a ele 2 favores que evoluíram em se chamar pelos primeiros nomes, ao que Ayato concordou.
Em outro lugar, Camila e Ernesto estavam monitorando como um de seus robôs havia obliterado 2 Genistelas. Ernesto também revelou que ela conseguiu obter algumas informações sobre os pontos fortes de Hayato, o que deixou Camila impressionada com a forma como eles conseguiram acertar 2 coelhos com uma cajadada só e garantindo que seus 2 robôs, a saber, RD e RMC, estivessem prontos para o próximo festa. De volta a Seidakan, Kirin começou seu treinamento com Seiya, onde apesar de seus melhores esforços, eles ainda falharam em chegar perto das pontuações de Hayato e Alexia. Na cafeteria da academia, Hayato se surpreendeu ao ver uma garota dando a ele tratamento de celebridade pedindo um autógrafo. Claro, Alexia e Seiya não acharam isso nada bom, pois acharam que isso seria problemático para um pegador como ele, mas faz sentido porque ele chamou tanta atenção depois de subir de um estudante desconhecido e sem ranking para o lutador número 1 em Seidoken de uma vez só. Segundo Yabuki, até a ascensão de Alexia foi tão sensacional para ela quanto foi para Hayato e Kirin, tanto que ela chegou a se isolar de falar com qualquer pessoa até encontrar Hayato. Para provar seu ponto, ela mostrou a Hayato que seu autógrafo estava sendo leiloado. Além das tentativas de Seiya e Kirin de se passarem por fãs de Hayato também, era de maior importância ficar ciente dos desafios que os aguardavam no próximo evento. Especialmente Seiya, que ainda está ansiosa para vingar o nome de seu pai derrotando Camila. Portanto, Seiya decidiu participar do evento com Kirin como sua parceira, um fato que Alexia não pôde deixar de comentar sobre como as duas se uniram, apenas para Seiya zombar de Alexia pela maneira como ela fez com Hayato antes. Hayato tentou mencionar o que faltava na equipe de Seiya, o que levou esta última a concluir que ela pularia o treino amanhã para socializar mais com Kirin. Ironicamente, Seiya não tinha ideia do que fazer para socializar, já que ela não é uma pessoa social para começar, e Kirin também não é, para sua surpresa. Depois de pensar um pouco, as duas optaram por ir às compras juntas, o que definitivamente não é porque Seiya não é a versão feminina de Zoro de One Piece neste anime. Como o aniversário de seu pai estava chegando, Seiya achou que seria uma boa ideia dar um presente a ele, e é por isso que Kirin também estava ansiosa para ajudar. O problema é que o pai de Seiya não usa gravatas, não bebe e não tem comida favorita em particular. Para ter uma ideia de como ajudar exatamente, Kirin sentou-se no parque com Seiya e pediu que ela contasse mais sobre seu próprio pai, ao que Seiya respondeu que seu pai é um cientista maluco que lhe presenteava com armas todos os anos desde que ela era criança. De repente, Seiya pediu a Kirin que a ajudasse a chegar a um certo destino. Foi só depois de andar por ruas estreitas e perigosas como as do centro de Detroit que Kirin percebeu que elas chegaram a uma loja de armas que vende armas usadas e mercadorias ilegais. Depois de pegar sua arma de escolha, Seiya estava visivelmente sorrindo pela primeira vez na série, pois a arma que ela pegou era semelhante à pesquisa e aos objetivos de seu pai. Agora que Seiya conseguiu o que queria, é hora de Seiya ajudar Kirin a conseguir o que ela queria, o que, depois de pensar um pouco, Kirin decidiu pedir a Seiya que a ensinasse a nadar, porque ela queria que Hayato a visse de uma luz mais favorável. Por sua vez, Seiya não pôde deixar de respeitar Kirin por sua determinação em melhorar, pois ela garantiu a Kirin que Hayato definitivamente haveria de uma boa luz, desde que ela continuasse fazendo o seu melhor, antes de Seiya ir buscar algumas bebidas para si e para Kirin. Enquanto Seiya estava fora, Kirin atendeu ao seu pedido para continuar treinando por conta própria, até que ela esbarrou em uma garota chamada Violet que estava deitada na água. Apesar de suas inúmeras desculpas, Violet permaneceu furiosa a ponto de desafiar Kirin para um duelo, antes de descobrir quem ela era. Foi só então que Violet diminuiu a brutalidade de seu tom para Kirin, até que ela soube que esta última estava apenas tentando aprender a nadar. Só então Violet voltou a insultar Kirin por sua incapacidade de nadar antes de pedir que ela fizesse Splash Splash em algum canto da piscina. Antes que ela pudesse dizer outra palavra, ela foi atacada por Seiya à distância por ser desrespeitosa com sua amiga. Apesar de não ser ranqueada, Seiya não foi tão apologética quanto sua parceira. Na verdade, Seiya estava ansiosa para colocar essa Violet arrogantemente reveladora em seu lugar, independentemente da diferença em seu status. Como tal, ela concordou em duelar com ela. Este duelo terminou tão rápido quanto começou, onde Seiya explodiu Violet antes que esta pudesse sequer sacar sua arma, vencendo assim o duelo sem suar. Mais tarde naquele dia, Seiya ensinou Kirin a sempre se defender e a não deixar que pessoas como Violet a desprezassem assim novamente. Para fazer isso, Seiya deixou claro que Kirin precisa ter algum senso de orgulho. Embora Kirin tenha ficado feliz em ouvir isso, ela ficou ainda mais feliz em saber que Seiya a escolheu como sua parceira por seu talento, compatibilidade estratégica, senso de propósito e o mais importante, por empunhar a mesma espada que Hayato. Por último, Seiya pediu que se chamassem pelo primeiro nome, ao que Kirin concordou. No dia seguinte, sua performance e treino deixaram Alexia e Hayato sem palavras, pois sua melhora não foi algo que pudesse ser alcançado em um dia. Não apenas Seiya e Kirin ficaram felizes com seu vínculo. Na verdade, Cláudia revelou a Yabuki que ela também está feliz com a quantidade de participantes na próxima festa. Mais importante para eles, Alex e Hayato tiveram sorte o suficiente para chegar às finais, graças a terem sido colocados em um bloco favorável. Embora Yabuki estivesse otimista com essa reviravolta dos acontecimentos, Cláudia não estava na mesma página, pois há uma facção rival potencial para eles nesta festa chamada Arlokendile Wolf, liderada por Irene Uses, que Cláudia deseja que os jogadores de Seidoken evitem enfrentar.
Na verdade, foram Dirk e Corona, sim, esse é o nome da garota, foram eles que chegaram à sala de detenção da LeWolf Academy para convencer Irene a participar da Phoenix Festa com o único propósito de derrubar Ayato. Dirk não se importava se Irene ganhasse a festa ou não, desde que ela pudesse livrá-lo de Ayato e seu Sr. Vestra. Por sua vez, Irene concordou em participar, após confirmar que Dirk não fez nada de estranho com sua irmã, obtendo assim sua liberdade por enquanto. Finalmente, a tão esperada festa começou após uma boa cerimônia de abertura, onde o comitê organizador deu as boas-vindas a todos os participantes e desejou-lhes boa sorte. A verdade é que Maidalf, o presidente do comitê, chegou onde está depois de pedir para fazê-lo após vencer uma festa importante, então, apesar de sua personalidade atraente, ele é um cara durão que notou Ayato entre todos os participantes. Além disso, Maidalf informou aos participantes que haverá algumas restrições adicionadas para esta festa em armas autônomas, enquanto permite a entrada de substitutos, para a frustração de Seiya, esperando que isso certamente leve a uma festa mais sofisticada. Agora que a cerimônia terminou, Ayato e Alexia foram para o local. Quando estavam prestes a almoçar, Ayato encontrou Lester e Randy e os convidou para almoçar, apenas para Lester não apenas recusar a oferta, mas para deixar claro que Ayato não deve perder para ninguém antes de lutar contra eles. Antes que Ayato pudesse reagir, ele levou um susto de Seiya, seguido por Kirin, que estava carregando o almoço. Na verdade, foi Seiya quem ensinou Kirin a cozinhar para que ela fizesse essa marmita para Ayato, para surpresa de Alexia. Não querendo deixar Kirin levar todo o crédito para si, Seiya revelou que ela também fez bolinhos de arroz maiores que os de Kirin, que acreditava que quanto maior, melhor. Pensando bem, Seiya não é apenas americana de coração, mas uma testa para ser mais específica. Ela ainda insistiu que Ayato lhe desse um tapinha na cabeça. Quando todos terminaram de almoçar e Seiya ficou tão cheia quanto uma mulher grávida de 9 meses pela quantidade que comeu, Ayato percebeu que era hora de a primeira luta começar, que seria comentada por Miko Yanese e Pham Teatram, que apresentaram a todos a programação e as regras desta festa. Ayato e sua Alexia, por outro lado, sabiam quem seriam seus oponentes e prometeram que fariam tudo o que pudessem para vencer. Sua primeira luta foi a segunda do dia em todo o torneio e o público estava ansioso para ver como eles se apresentariam nesta festa. De fato, Ayato não estava disposto a segurar nada em sua primeira luta, que ele venceu sozinho tão rápido quanto a rodada começou, deixando o público e os comentaristas maravilhados com o que acabaram de testemunhar. Por outro lado, Ayato e Alexia ficaram satisfeitas por terem mantido seu padrão de trabalho em equipe e os limites totais de Ayato escondidos do público, mas ainda tinham que lidar com as entrevistas que estavam logo à frente. Assim que terminaram, a dupla ficou surpresa ao ver que Iwabuki tinha vindo ao local deles, não para animá-los exatamente, mas para informá-los sobre a terceira luta, que seria contra Alicant. Infelizmente para Seiya, ela não conseguiu aprender muito sobre isso, pois Alicant dispensou Iwabuki logo de cara, o que Alexia percebeu que ele estava atrás dos passes dos competidores. Eles não tiveram que esperar muito, pois Alicant enviou ambos RD e RMC, Aki, Audi e Rimsey respectivamente contra 2 participantes de La Wolf. Para surpresa deles, Audi lhes deu 1 minuto para atacá-lo à vontade, apenas para ser atacado por Rimsey por sua demonstração de idiotice antes de decidir seguir o que Audi prometeu. Os participantes de La Wolf concordaram em aceitar o acordo. Apesar de seus melhores esforços para acertar seus oponentes, os dois falharam nisso no final. Agora é hora de Audi e Rimsey agirem, o que deixou Seiya, assim como todos os outros, maravilhados com essa demonstração de força de Camila e Ernesto. Seiya em particular começou a perceber o problema em que se encontraria se fosse. Para completar, seu pai Suikairu a contatou vocalmente para expressar o quão impressionado ele estava com esses 2 bonecos, antes de cumprimentar Ayato e perguntar à sua filha se ela recebeu a arma mais nova que ele fez para ela. Embora Seiya ainda não a tenha recebido, Salkiro permaneceu confiante de que Seiya pode vencer, desde que ela esteja usando qualquer uma de suas armas. Enquanto Seiya e Kirin iam para a alfândega e Iwabuki para a coletiva de imprensa, Ayato e Alexia decidiram aproveitar essa oportunidade para treinar. Ernesto, por outro lado, estava orgulhoso da vitória que seus bonecos obtiveram, antes de se ver aliviando as tensões entre Audi e Rimsey. Quando Audi começou a se perguntar por que Rimsey é capaz de vencê-lo facilmente, apesar de ambos terem sido programados para ter a mesma força, Ernesto respondeu que isso é da natureza feminina. O que Ernesto não contou a ele, no entanto, é o fato de que Rimsey é seu limitador. Assim que Ayato e a princesa terminaram seu treinamento, eles correram para assistir à próxima luta. Quando Ayato percebeu que não conseguiriam fazer isso, eles viram uma briga acontecendo do outro lado da rua, então decidiram ser um pouco curiosos sobre isso. Acontece que Irene foi quem causou essa confusão. Antes que ela soubesse, ela encontrou Ayato na frente dela. Julius entrou em seu caminho, então ela decidiu sacar seu Ange Luxi. Antes que ela pudesse fazer um movimento, a personalidade de Irene mudou quando sua irmã Priscila chegou para repreendê-la sobre a importância de não se meter em problemas, antes de se desculpar com Ayato e Alexia pelos erros de sua irmã, enquanto forçava Irene a fazer o mesmo. Agora que os irmãos deixaram a cena, Alexia se lembrou que Cláudia lhe enviou algumas informações sobre Priscila, que diz que não há muito sobre ela para começar. Quanto ao motivo de ter provocado Irene, Alexia não apreciou Ayato ser abordado por ela,
especialmente porque ela sabia que Leolf estava definitivamente tramando algo. Antes que ela pudesse pensar no que eles estavam atrás, Ayato alertou que a luta de Seiya e Kirin havia acabado de começar. Compreensivelmente, Seiya ficou brava que Ayato não estava lá para assisti-la, apesar das garantias de Kirin de que ele estava a caminho. Mais importante, Seiya teve que se concentrar em sua luta por enquanto, onde apesar dos melhores esforços dela e de Kirin contra seus oponentes, Seiya e Kirin ainda emergiram vitoriosas. Naturalmente, a dupla pensou que desfrutaria de um merecido banho após esta luta, exceto que Seiya tinha outro jogo que ela queria jogar com Kirin, o que Deus nos livre se eu falar sobre isso. Para adicionar mais lenha à fogueira, Seiya permitiu que Ayato e Alexia entrassem, apesar de não terem absolutamente nada para cobrir seus corpos. No quinto dia do torneio, Alexia estava ansiosa para ser a única a lutar sozinha desta vez contra Yanan e Yasuga da Queen Valley Academy. Quanto ao rescaldo da luta, foi apenas para ser convidado. Quando se tratava do que fazer depois desta luta, a dupla passou por um pequeno bate-boca antes de se decidir por almoçar. Um almoço que Alexia trouxe consigo para ser mais específica, que teve um gosto bom para Ayato, para sua alegria. Ironicamente, até Alexia ficou com ciúmes de Seiya, e Kirin ganharem tapinhas por serem boas garotas, assim conseguindo o que pediu, o que a deixou envergonhada a ponto de decidir ver como outras lutas iam, como a de Lester e Randy, que estavam lutando contra Irene e Priscilla, ou melhor, Irene e sua grave Sheath. Vendo que Randy estava se esgueirando para destruir o distintivo de Priscilla, Irene o paralisou e garantiu que apaziguou Lester, antes de aplicar pressão demais em Randy, que o deixou inconsciente. Em resposta, Lester atacou Irene com tudo que tinha, e ele poderia tê-la derrotado se Irene não tivesse sido capaz de repeli-lo. Como tal, ela decidiu tirar o vampiro que havia nela para absorver poder de Priscilla. Com isso, Irene foi capaz de trazer toda sua força contra Lester, onde ela não só o fez perder seu Orge, mas o forçou a se render. De seu próprio local, Ayato testemunhou essa demonstração de força e total descrença. Apesar disso, ele ainda conseguiu chegar às finais, e Cláudia estava mais do que ansiosa para parabenizar seu belo jovem, esfregando-se nele. Infelizmente para ela, seu tempo de qualidade com Ayato terá que esperar, pois Ayato foi alertado por Kirin sobre a notícia de que ela perdeu Seiya de vista. Embora Cláudia estivesse decepcionada, ela não suportava ver Ayato pedindo desculpas, então decidiu deixar passar só desta vez, já que não podia se dar ao luxo de perder alguém tão talentoso quanto Seiya. Em meio à sua busca por aquele jovem espírito americano, Ayato se deparou com Priscilla, que por sua vez tentou fugir de alguns bandidos. Sem outras opções, Ayato levou a garota consigo para o topo de um prédio, onde eles ficaram fora do alcance desses bandidos. Na verdade, Priscilla se viu sendo atacada por esses caras do cassino que brigaram com sua irmã mais velha dias atrás. Embora ela tenha chamado a irmã mais velha para pedir ajuda, Ayato foi um pouco mais rápido em resgatá-la. Apesar disso, seu bom intento o colocou em apuros com Irene, que acabara de chegar e assumiu que Ayato era a ameaça sobre a qual sua irmã falava. E nem mesmo Presélia dizendo a ela que Ayato era o cara bom da história conseguiu mudar a opinião de Irene. Ou pelo menos foi o que Ayato pensou, porque a abordagem de Presélia e a sua irmã, com um tom ainda mais firme, fez Irene voltar à realidade e prometer não machucar Ayato de forma alguma. As coisas ficaram cristalinas quando Ayato revelou a ela seu motivo para estar ali em primeiro lugar, o que fez Irene querer pagá-lo pela boa ação que ele fez por sua irmã, convidando-o para assistir à partida final. Só então Ayato percebeu que Irene e Presélia eram seus oponentes e os de Alexia na final. Naquela noite, Irene correu para o escritório de Dirk, com as armas em punho, enquanto seus homens atacavam Presélia, o que ia contra o contrato que Irene assinou com Dirk. Por sua vez, Dirk justificou dizendo que nem todos os seus homens se sentiram obrigados a cumprir essa ordem, e é por isso que tal coisa aconteceu. Quanto à falta de guardas, Dirk não se importou em colocar guardas para proteger uma regenerativa como Presélia. Ouvindo isso, Irene estava prestes a dar àquele idiota um bilhete antecipado para se aposentar da vida, se não fosse pelo fato de que Dirk conseguiu sacar seu escudo a tempo de se salvar. Irene só saiu depois de saber que aqueles guardas, referidos como gatos, não podiam se mostrar, e que Ayato havia se intrometido antes que eles pudessem reagir, antes de garantir que ele não se envolveria em seu duelo ou em seu pai. Agora, com Irene fora de cena, Dirk pediu a corona para fazer uma leitura. Assim que ela o informou que viu Irene e sua irmã vencendo, Dirk pediu que lhe trouxessem o vice-presidente, antes de fazer uma ligação. Em outro lugar, Alexia ficou chocada com Ayato concordando em visitar Irene no lugar de sua irmã, mas como ela percebeu que tinha que se acostumar com Ayato fazendo coisas de Ayato a essa altura, ela decidiu se juntar a ele em seu empreendimento. Por sua vez, Presélia foi acolhedora para Ayato e Alexia. Irene, no entanto, não estava tão ansiosa para receber seus convidados, especialmente Alexia. Após um breve momento de trocas de farpas, Presélia mencionou o jantar, o que aliviou as tensões entre as duas, pois a culinária de Presélia era a regra. Quando a conversa se voltou para as maneiras pelas quais Irene estava ganhando dinheiro, Presélia se despediu, e Irene revelou que, por alguns motivos, ela acabou pegando emprestada uma enorme quantia de dinheiro de Dirk, a qual ela está pagando aos poucos. Infelizmente para ela, ela foi roubada da oportunidade de entrar em festas, e mesmo vencer nesta festa não lhe dará a chance de pagar sua dívida.
Em vez disso, Irene é obrigada a participar desta festa para destruir Ayato. Não estava claro para ela por que Dirk estava tão apavorado com Servestra, mas aparentemente ele testemunhou alguém empunhando Servestra há algum tempo. Ayato instantaneamente percebeu que Dirk estava se referindo à sua irmã, mas apesar de quão vaga era a informação, ele permaneceu grato a Irene. Assim que essa conversa terminou, Presélia chegou com outro prato delicioso, deixando Irene extasiada. Assim que os convidados saíram, Presélia revelou que, por mais que quisesse ser útil para sua irmã, ela também estava cada vez mais preocupada com ela empunhando seu Orge Lucy, pois isso a tornava cada vez mais feroz. Embora a dupla não tenha feito comentários a Presélia a esse respeito, Alexia insistiu que Ayato não se afeiçoasse a Irene durante a final, pois ela se certificou de lembrá-lo de seus objetivos finais pelos quais eles estavam lutando. Agora que os dois se separaram, Ayato ainda tinha algumas perguntas sem resposta. Como tal, ele decidiu ligar para Cláudia para encontrá-la em seu apartamento. Ao entrar no apartamento, Ayato tentou acordar Cláudia apenas para ela acordá-lo em seu sono. Este ataque persistiu por um tempo, até que Ayato de alguma forma conseguiu fazê-la acordar de verdade. Antes que Ayato pudesse obter uma resposta sobre o que estava errado com ela, Cláudia o fez jurar entrar na festa de agarramentos do próximo ano como sua colega de equipe. Quanto ao seu próprio problema, Cláudia tem que pagar o preço de experimentar sua morte final toda vez que adormece, algo que ela passou mais de 12 vezes até agora. Vou poupá-lo dos detalhes macabros desses sonhos, mas ninguém que ousou empunhá-lo conseguiu mantê-lo por mais de 3 dias até que ela decidiu fazê-lo. Naturalmente, Cláudia tinha seus próprios objetivos que a fizeram decidir empunhá-lo, embora ela ainda queira manter essa razão para si mesma. Ayato não queria ser intrometido sobre isso, pois queria aprender mais sobre Gravesheath. Cláudia revelou que todo Orge Lux tem sua própria personalidade. Servestra, por exemplo, tem uma boa, embora ligeiramente reservada. Pandora, por outro lado, é a pior de todas, pelo que está causando a Cláudia até agora, mas Gravesheath tende a ser o mais perigoso de todos, e seu perigo vem da tendência do Orge Lux de tentar forçar seu portador a ser transformado no que melhor se encaixa em seus interesses, como as mudanças que são notáveis em Irene, por exemplo. Ouvindo isso, Ayato obteve a resposta que procurava, e agora é hora de ele ir embora, e a insistência de Cláudia em fazê-lo passar a noite com ela não o faria mudar de ideia, pelo amor de Deus. Deveria ter sido eu, não ele. Não é justo. Naquela noite, os finalistas tinham suas próprias preocupações que veriam resolvidas emergindo vitoriosos amanhã. Para Irene e Presélia em particular, sua história de fundo só poderia ser descrita como trágica, pois Presélia se viu gravemente ferida depois de ser pega no fogo cruzado de duas facções em guerra. Felizmente para ela, ela saiu viva e conseguiu se recuperar totalmente, mas a cirurgia que ela fez exigiu muito dinheiro, que seus pais nunca poderiam pagar a menos que a vendessem. Frustrada com essa reviravolta dos acontecimentos, bem como com sua falta de poder, Irene levou sua irmã com ela e fugiu. As duas permaneceram fugitivas até se depararem com Dirk, que entregou Gravesheath a Irene. Percebendo que ela passou no teste de compatibilidade, ele lhe deu a oferta de pedir o que desejasse. Quando Irene acordou, sua luta estava se aproximando, então ela se preparou para chegar lá, alimentando a fome de poder de seu Gravesheath e prometendo a Presélia que tudo ficaria bem. Ayato e Alexia também estavam se preparando mentalmente para esta partida final, pois estavam cientes da força que Irene possuía. Por essa razão, Ayato tinha um plano próprio que sussurrou para Alexia. A caminho da arena, Alexia lembrou a Ayato que ela precisa vencer este torneio por todos os meios necessários, e se o plano de Ayato pudesse levá-la a esse fim, então que assim seja. Assim que ambas as equipes terminaram de se preparar mentalmente, elas chegaram à arena, onde as multidões estavam animadas para testemunhar uma demonstração de força dos finalistas de Sadokan e Leowolf, especialmente depois que os 3 Orge Luxes desbloquearam suas armas. Embora Irene tenha acompanhado os ataques coordenados de Ayato e Alexia, ela percebeu que isso não significava que ela era invencível com tantas probabilidades contra ela. Como tal, ela decidiu aumentar seu jogo. Ayato conseguiu reagir bem às habilidades de Irene, mas ela também repeliu o bombardeio de fogo de Alexia. À medida que ela absorvia mais energia de Presélia, Ayato e Alexia notaram que não tinham muito tempo. Eles têm que agir agora se quiserem vencer. Alexia fez sua parte em preparar o palco para o ataque de Ayato, que surpreendeu Irene que ele não iria atrás dela, mas sim depois de derrubar o Gravesheath em si. Em resposta, Irene decidiu ir atrás de Serve, espera intensificando ainda mais seus ataques, apenas para ser surpreendida que Ayato repeliu o grosso disso, antes de prosseguir para atacar o Gravesheath mais uma vez. Irene agora estava na defensiva, especialmente depois de perceber que Alexia a havia prendido. Enquanto ela tentava romper, apenas para perceber que a armadilha era um chamariz que prendeu a força total de Alexia. Apesar disso, Irene conseguiu absorver o ataque feroz com seu próprio conjunto de habilidades. Enquanto Presélia se aproximava de sua irmã para verificar nela, Ayato sentiu algo sinistro, pois Irene estava agora totalmente consumida pela escuridão da bainha de gravidade. Apesar da intensidade de sua gravidade, Ayato conseguiu se aproximar o suficiente para fazer Irene soltar Presélia, antes de perder o controle de si mesma mais uma vez. Assim que a situação estava prestes a ficar ainda mais sombria,
Ayato sentiu que Sylvester estava tentando falar com ele, o que o fez liberar todo o seu potencial para anular o efeito que Gravichet estava espalhando pela arena, antes de tirá-lo das mãos de Irene e destruí-lo completamente, obtendo assim a vitória que ele e Alexia estavam procurando. Embora as multidões tenham explodido de excitação e Cláudia estivesse extasiada com essa reviravolta dos acontecimentos, o idiota de Leolf estava indiferente ao resultado da batalha. No entanto, ele notou a maldição lançada sobre Yato, o que o fez reconsiderar suas prioridades novamente, que envolviam lidar com Irene. O rescaldo desta partida chegou a Xin Lu, da Academia de Long, Ernest de Gala Hedworth, Camila e Ernesta de Alecan. E o mais importante, Sylvia de Queen Valley, que coletivamente começaram a considerar como poderiam explorar essa aparente fraqueza que Ayato tem. Em outro lugar, Prezelli acordou para saber de sua derrota e de sua irmã, bem como de Ayato destruindo Graveshave, o que foi um pouco divertido para ela. Embora Irene não seja punida pela destruição do Orge, ela ficou decepcionada, mas disposta a aceitar qualquer consequência que enfrentaria por não conseguir pagar sua dívida. Apesar disso, Prezellia revelou que finalmente decidiu que não quer ser protegida por Irene, mas quer se tornar forte o suficiente para lutar ao lado dela, se não mais forte que a própria Irene, para a alegria de Irene. Ayato, por outro lado, descobriu que não conseguirá se mover adequadamente no futuro previsível. No entanto, ele ainda estava determinado a ficar ao lado de Alexia, não importa o que, apenas para Alexia prometer que também o apoiaria. Antes que os dois pudessem desfrutar de um momento sereno para apreciar ser pessoas de cultura, Seiya, Cláudia e Kieran chegaram para verificar o rapaz, que estavam ansiosos para mostrar sua preocupação aproximando de uma variedade de montanhas e colinas. Embora todos parecessem ansiosos por um futuro mais brilhante, Myrioth estava no subsolo, em frente aos óculos ensanguentados do falecido Haruka, a quem ele eliminou com as próprias mãos e agora está contemplando seu próximo movimento e seus planos. No dia seguinte, uma garota brinca com borboletas e assiste a uma batalha se desenrolar na tela. Ao sentir a presença de alguém e nesse instante a cena muda instantaneamente para uma fortaleza, ela é imediatamente atacada de todas as direções por um bando de caras com aparência de sem-teto e de alguma forma ainda o supera. Ao saltar no ar, ela mais tarde recebe uma mensagem de sua discípula Rufeng, que está quase na hora do chá, e enquanto saem ela menciona um cara que achou divertido em uma partida anterior online, chamado Ayato, e se perguntou se poderia fazê-lo lutar por eles, mas é interrompida por duas gêmeas que a cumprimentam e a informam de sua próxima batalha. E ela lhes diz para fazerem o que quiserem. A cena corta para uma garota informando Ayato sobre um boato circulando sobre sua fraqueza atual de não conseguir ir com tudo, então ela elabora um plano para garantir sua vitória na próxima partida. O torneio começa com os comentaristas apresentando as equipes que se qualificaram e seus oponentes. O grupo de Ayato enfrenta dois caras com aparência de monge chamados Lu Kunjeon e Song Han. Eles avisam Ayato que não vão pegar leve com ele por causa de seus ferimentos. Antes de descer para a arena, a garota de cabelo rosa chamada Jules arrasta Ayato para o lado e marca secretamente o chão antes de lembrá-lo de seu plano anterior. O duelo começa. A equipe adversária decide jogar seguro atacando primeiro. Luz Kunzan ataca Ayato com seu punho de energia, várias vezes colocando Ayato em uma posição defensiva. Além disso, Alexia também não estava indo melhor, pois todos os seus ataques continuavam sendo bloqueados, e eles eventualmente começam a cercar Ayato. Alexia solta um poderoso feitiço de fogo que divide o ringue em duas partes separadas, Ayato e o monge careca de um lado e os extras do outro. Song Han rapidamente percebe que Alexia estava usando uma grande parte de sua energia para manter a barreira, aproveitando esse conhecimento. Ele zomba de Alexia que a única maneira de eles serem pegos de surpresa seria se houvesse um ataque surpresa, o que não parecia muito provável, embora não fosse uma coisa muito inteligente a dizer durante uma luta. O monge careca também promete acabar com a luta do lado deles, rapidamente por respeito a ele, já que parecia que Ayato estava quase sem fôlego, mas ele secretamente se aproximou do local marcado e usou sua energia uma última vez. Surpreendentemente, essa tática funciona, pois Ayato e Alexia conseguem surpreender seus oponentes trocando de lado através de um caminho na firewall e desferindo o golpe final. Depois da luta, a dupla de monges se encontra com Yato e Alexia para parabenizá-los pela vitória, mas os alerta sobre dois gêmeos malignos que são muito mais poderosos e habilidosos do que eles e estão dispostos a fazer de tudo para vencer, mesmo que isso signifique jogar sujo. Os gêmeos malignos aparecem de repente no corredor enquanto eles entram em cena, apresentando-se como Shen Yue e Chen A, zombando da patética performance de Song e Liu durante o duelo. Yato rapidamente apoia os caras dizendo que eles se saíram muito bem e que não foi nem de perto uma performance patética. De volta ao dormitório, Alexia informa Yato que eles têm apenas mais 3 rodadas para vencer. Eles conseguem o que quiserem. Ela pergunta se ele já decidiu, mas ele diz que não pensou muito sobre isso. Ela diz que é hora de ele pensar, e o agradece por lutar ao lado dela, pois isso a deixa feliz.
Ela também pergunta sobre a irmã mais velha dele. Ainda assim, ele diz que ela provavelmente ficará bem, pois deve ter tido um bom motivo para se esconder e ele não vai se esforçar para encontrá-la. Sai e Kirin procuram Yato. Eles vieram parabenizá-los pela vitória com uma convidada para Alexia. Depois de deixar as garotas entrarem, uma convidada maluca com uma fantasia de empregada chama Alexia, e Alexia reconhece sua visitante como Flora com uma voz irritantemente fininha. Flora se apresenta ao grupo, enquanto Alexia informa que ela trabalha como empregada no palácio. Yato não perde tempo e pede a Flora para contar tudo sobre a personalidade de Julie em casa. E Flora acaba elogiando-a como um animal de estimação leal e se levanta abruptamente de sua cadeira para mostrar ao grupo algumas memórias de Alexia durante seu tempo no rebanho. E sua visita ocasional ao orfanato, a garota de cabelo azul sai rapidamente e chama a atenção deles para uma foto de Luísa ajudando Flora, era o cabelo dela, e isso a deixou nervosa. Então ela rapidamente desliga e repreende Flora por não apagar a foto. Após muitos avisos, mas Flora diz que guarda memórias preciosas de Alexia e de seu tempo juntas. Ao olhar para ela, ela proclama que um dia se juntará à academia, para ajudar a todos no orfanato, assim como Alexia fez. Mas Alexia interrompe, dizendo que não haverá necessidade disso, pois todos os seus desejos já terão sido realizados até lá, pois ela promete salvar a todos e restaurar a glória de seu condado vencendo as festas. A garota de cabelo azul ri, dizendo que ela parece muito confiante em seus nobres objetivos, mas eles não vão perder para elas tão cedo, pois também têm suas próprias ambições e a galinha branca e humilde concorda, então Flora deduz que elas devem ser rivais e todas as garotas se viram para o nosso garoto Yato. E Alexia diz que ela tem razão. Neste ponto é muito claro que todas o querem, então eu sinceramente não sei por que ele ainda não conquistou nenhuma. Ou será que ele... Bem, descobriremos. Mais tarde, quando nosso garoto volta para casa, ele tem um flashback conversando com uma malvada latina chamada Irene. Então ele chama Priscila de amiga dele e ela agradece por trazer a irmã dela de volta e planeja convidá-lo para jantar. Mas acontece que nossa malvada também tá lá, pois ela empurra Priscila para o lado e se agarra ao nosso garoto. Ela adivinha que o motivo pelo qual ele ligou foi para entrar em contato com Dirk, o presidente da Low Wolf. E ele fica surpreso que ela já saiba disso e diz que gostaria de encontrá-lo para falar sobre sua irmã perdida Haruka, e ela concorda, então ele agradece. Mas ela diz a ele para ter cuidado e observar. Ele está de volta porque Dirt, quero dizer, Dirk tem um grupo de pessoas fortes sob ele que o ajudam a fazer seu trabalho sujo e não hesitará em usá-lo se algo der errado. Yato acena em compreensão e Priscila empurra nossa futura esposa e a lembra que ela lhe deve um pedido de desculpas, então ela cora e agradece ao nosso garoto por ajudá-la da última vez. Então ele diz a ela para não se preocupar e vai pra cama. De manhã ele tá sem teto, o amigo Yabuki volta para casa e interrompe a soneca do nosso garoto, parabenizando pela vitória, informando que seus próximos oponentes seriam uma dor de cabeça, pois aqueles gêmeos realmente sabem como tirar vantagem de Saisenjutsu, e o informa sobre todas as informações que ele tem sobre eles. Não muito tempo depois, Alexia liga para o nosso garoto e o convida para almoçar, porque Flora tem implorado para falar com ele pessoalmente e Yubuki, nosso padrinho sem teto, recomenda um lugar. Enquanto ele os provoca por saírem em um encontro, Yato sorri observando Flora se divertir, e ele não perde tempo indo direto ao ponto, perguntando por que ela queria que eles se encontrassem. Com tão pouco tempo, e ela traz um bloco de notas para fazer algumas perguntas. Quando Flora pergunta até onde nosso garoto foi no relacionamento com Alexia, ela instantaneamente fica envergonhada e grita perguntando que tipo de pergunta era aquela, criando uma cena. Ela percebe isso e rapidamente senta sua bunda comum e pergunta a Flora quem lhe deu a ideia de fazer uma pergunta tão embaraçosa, e ela confessa que o príncipe lhe deu a tarefa de investigar o relacionamento de Yato com Alexia. Alexia amaldiçoa e pega o bloco de notas de Flora para impedi-la de ir mais longe, quando Yato é subitamente cumprimentado por uma garota com aparência tímida convidando-o para ir com ela, e se apresenta como secretária do conselho estudantil da Lycan Wolf, Corona, e o informa que o presidente aguarda sua presença. Alexia está cética e se pergunta o que o presidente quer com seu parceiro, mas ele a informa que foi ele quem fez o pedido. Alexia insiste em acompanhar nosso garoto nesta reunião, e Dirk informa sua secretária para deixá-la ir junto com isso. Alexia manda Flora para casa e segue Yato e o coronavírus. Perdão, quis dizer Corona e Yato pro carro de Dirk. Conversa, o que mais vocês acham que esse nome soa? Ele diz a elas para entrarem enquanto dirige para o destino. Alexia começa a culpar ele pela nossa malvada de cabelo castanho Irene ter ficado louca, mas nosso garoto acalma e diz para deixar pra lá, para não causar problemas. E Dirk elogia sua inteligência e diz que ele não é de forma alguma obrigado a responder a nenhuma de suas perguntas. Mas nosso garoto já entendeu o jogo e diz que sabe que há algo que ele também pode fazer por Dirk. Dirk concorda dizendo que se ele quer algo dele, então ele deve ser capaz de dar algo em troca, e procede a perguntar o que eles querem. E nosso garoto pede informações sobre o paradeiro de sua irmã, e Dirk responde que infelizmente ele não sabe muito sobre ela, mas ele sabe que ela participou do torneio Eclipse. Alexia engasga e explica ao nosso garoto que é um lugar criado por pessoas insatisfeitas com as festas e que queriam mais violência. Um torneio sem regras em que as lutas eram decididas quando um dos jogadores perdia a consciência ou a vida. E Dirk diz que ela participou deste torneio bizarro e perdeu, o que choca nosso garoto. No entanto, Dirk confirma que ouviu dizer que ela não morreu de verdade, mas ele não sabe o que aconteceu depois, pois foi a última vez que a viu.
Depois de responder as perguntas do nosso garoto, ele diz que é hora de perguntar o que Matias, o homem responsável pela festa, significa para ele. Após deduzir que Yato estava alheio e ignorante às perguntas que ele fez, a carta para e Dirk diz a eles que eles podem sair de seu carro caro. Agora Alexeia franziu a testa antes de perguntar como ele sabia que eles estavam naquele exato restaurante. Como eles só decidiram ir lá algumas horas antes, Dirk dá de ombros e a chama de idiota, dizendo que não tem resposta para isso e as deixa. No carro, Corona fala sobre a garotinha que ela conheceu com Alexia e Yato de volta no restaurante, dizendo que ela parecia muito fofa, mas não parecia pertencer à escola, pois ela estava usando um uniforme de empregada, e Dirk pede a ela para contar tudo o que sabe sobre essa garota. Há alguns anos, a pequena Saya se aproximou de Yato, depois de vê-lo treinar, e Yato pergunta nervosamente a Saya se ela viu sua irmã vencê-lo, antes de apontar que a ideia dela gritar os nomes dos golpes de luta é embaraçosa. Saya intervém dizendo que gritar o nome do próximo movimento é mais legal do que lutar em silêncio, e Yato precisa se acostumar com isso. Yato saca um bilhete de favor e pede a Saya para ajudá-lo a derrotar sua irmã. Avançando para o presente, Yato se encontra na sala de treinamento com Alexia, enquanto sua parceira de treino Alexia derruba Yato em sua cabeça vazia com seu golpe de fogo, e pergunta ao seu parceiro de sparring por que ele parece desconectado da realidade. Depois de se desculpar com Alexia por estar inativo, Yato caminha até a fonte da escola. Pela fonte ele tem um flashback de sua conversa com Dirk. Alexia se aproxima de Yato e o tira de seus pensamentos errantes. Ela lembra que ele disse a ela que não se esforçaria para encontrar sua irmã, antes de perguntar se ele tem medo de descobrir o motivo pelo qual sua irmã desapareceu depois de colocar um selo nele. Julius pergunta novamente se Yato tem medo de descobrir que sua irmã o abandonou, e Yato concorda. No dormitório, um barulho na varanda interrompe os pensamentos de Yato. Ele caminha lentamente até a varanda e entra em pânico quando vê Saya saindo do teto. Depois de se instalar no quarto de Yato, Saya pergunta ao seu amigo idiota por que ele parece preocupado. Antes de mencionar que Alexia recorreu a enviá-la para ele, ela pergunta ao amigo se ele acha que Haruka o abandonou, e observa os olhos de Yato se encherem de tristeza. Sai agarra o rosto de Yato, o chama de idiota e o assegura que não há como sua irmã ter desaparecido sem um motivo tangível. Saya continua dizendo que pode haver uma possibilidade de Haruka estar fora do radar porque ela não tem como contatá-lo. Saya diz a Yato para amadurecer em vez de se perder em pensamentos inúteis. Saya saca o bilhete de favor que Yato lhe deu anos atrás e o lembra de sua tentativa fracassada de derrotar Haruka. Ela encoraja Yato a procurar sua irmã e a cultivar o hábito de depender dos outros. Quando eles se encontram em apuros no dia seguinte, depois que Alexeia discute sua estratégia de batalha com Yato, o locutor apresenta os lutadores do dia. Os gêmeos malignos zombam de seus oponentes por aparecerem na luta como tolos cheios de nervos, depois de expor suas falhas e limitações. 2 lutas atrás, um dos gêmeos pergunta com maldade a Alexia se ela elaborou outra estratégia com um olhar severo. Yato declara que perder não é uma opção para eles, e os gêmeos malignos admitem que estão ansiosos para chutar suas bundas do ensino médio, quando Yato tolamente libera seu selo temporariamente. Alexia saca sua arma, os gêmeos malignos assumem suas posições e o locutor anuncia o início oficial da luta. Yato imediatamente avança contra Shennu, mas Shennu desvia de seu ataque de espada. Quando Alexia tenta lutar contra Shennu, Shennu libera uma cortina de fumaça, mas os dois imediatamente percebem que a cortina de fumaça é uma ilusão. A multidão fica furiosa por não conseguir ver através da cortina de fumaça, e Shenhui a dissolve com 1 minuto completo passado e 4 minutos restantes antes da constrição de Yato se manifestar. Yato avança contra Shenhui, mas Shenhui faz 4 réplicas de sombra enquanto Shenhui fica invisível. Shenhui revela cartas de feitiço em seus dedos e avança contra Yato com suas réplicas. Yato consegue derrubar algumas de suas réplicas de ilusão, mas infelizmente é atingido pela carta de feitiço explosiva de Shenhui. Alexia tenta verificar seu parceiro, mas Shenhui aparece do nada e a atinge com uma carta de feitiço explosiva. Depois que Yato pega Alexia, os dois decidem lidar com Shenhui. Primeiro Shenhui bloqueia a tentativa miserável de Yato de derrubá-lo, e os lembra que a cortina de fumaça foi usada para criar marcas em todo o ringue. Julia declara que vai queimar as marcas, mas Shenhui aparece do nada e atinge Alexia com sua carta de feitiço de trovão. Depois de tirar todos os replicantes de sombra de Shenhui, a marca de 5 minutos é atingida e Yato sente sua maldição constritora agir e o empurra para o chão. Shen coloca seus pés na cabeça de Yato em zombaria e pergunta como é perder. No entanto, Yato engana o trapaceiro cortando seu distintivo com um golpe surpresa de sua espada. Shen Yue prova que é o rei das artimanhas. Quando ele emerge do ar e seu clone cai no chão, ele zomba de Yato antes de cobri-lo com uma cúpula de cartas de feitiço. Depois de passar pelo inferno na cúpula, Alexia salva Yato da tentativa de Shenmue de finalizá-lo, mas An se desculpa por não ter conseguido alcançá-lo mais cedo. Alexia diz algumas citações motivacionais sobre proteção e Yato se sente motivado e desperto quando os gêmeos malignos se aproximam deles. Yato agradece a Alexia por seu súbito espírito de luta. Despertando nosso poderoso Yato sorri e pede a Alexia para lhe dar tempo enquanto ele medita e se concentra. Alexia concorda com o pedido de seu parceiro, não antes de afirmar que não conseguirá segurar os gêmeos por muito tempo. Enquanto medita, Yato sente seu eu constrito pegar uma bola de luz à distância.
Alexia saca sua arma, e os gêmeos malignos zombam dela por tentar enfrentá-lo sem nenhuma ajuda de seu parceiro inútil e esgotado. Enquanto um dos gêmeos arrogantes fica invisível, mas Alexia inteligentemente engolfa o chão do ringue com fogo e simultaneamente destrói as marcas invisíveis, enquanto persegue os gêmeos a uma grande distância. Depois de zombar de Alexia por não ser poderosa o suficiente para enfrentá-los e destruir as marcas, enquanto protegia seu parceiro peso morto Shen Yuan, libera centenas de cartas de feitiço no ar. Depois de bloquear alguns ataques de gelo, Alexia descobre que são todos falsos e decide se concentrar e deixá-los passar por ela. Seu oponente percebe isso e elogia suas táticas, mas diz que, se for esse o caso, ele simplesmente usará essa abertura para atacar Yato diretamente. E de repente, do nada, ela é atingida por um ataque de gelo real. E antes que ela possa recuperar o fôlego, ela é atingida por Shinhua com um chute direto no estômago e rola no chão. Mas ela consegue se levantar e usa um ataque surpresa de bola de fogo. E bem quando ela acha que derrubou Shenhua, o fogo se dissipa e revela os dois irmãos. Shen-Yun repreende a irmã por ser descuidada demais, já que aquele ataque poderia ter causado danos reais. Ela pede desculpas e ele procede a prender Alexia e amarrá-la com sua técnica, e chover nela um monte de cartas explosivas que quase a nocauteiam. Mas felizmente nosso garoto destrava parte do seu selo a tempo e a resgata. Alexia diz que ele está atrasado e ele diz que seu limite foi estendido, e ela deixa o resto com ele. Os gêmeos se preparam para outro ataque, mas nosso garoto está preso agora, e usa seu poder recém-descoberto para cortar tudo em seu caminho e derrotar Shen Wei, empurrando em direção a uma carta explosiva, e ele procede a cortar seu distintivo no processo, enquanto ela cai no chão. Shen Yuan, frustrado, lança seu ataque supremo, uma esfera de todas as suas cartas explosivas e as envia em direção ao nosso garoto. Alexia tenta ajudar, mas Shen Yuan usa uma carta de raio para atacá-la. No entanto, o ataque é rapidamente parado pelo nosso Mixin a tempo, enquanto ele procede a liberar uma técnica que alonga sua arma e fatia toda a esfera explosiva feita por Shen Wei. E nosso garoto acerta as contas dando um soco limpo na cara dele, dizendo que ele o irrita um pouco e, portanto, vencendo a luta. No caminho de volta para casa, eles são parabenizados por Flora por vencerem sua luta anterior, e vemos uma conhecida chamada Cláudia, dizendo a Flora para se acalmar e deixar a dupla descansar. E nosso garoto pergunta a ela se ela conhece Flora antes, e ela responde que sim, que a encontrou como Alexia muitas vezes antes. E Cláudia os parabeniza por chegarem às semifinais e ela mostra sua gratidão, mas propondo que Yato vá ao quarto dela esta noite. Finalmente, pessoal, nosso garoto está prestes a ter ação de verdade. E ela diz que está fazendo tudo isso para ajudá-lo a se recuperar para a próxima luta no dia seguinte, pois ela quer mostrar um pouco de hospitalidade. Acho que todos sabemos para onde isso está indo, mas Alexia se recusa a deixá-lo ir tão facilmente, afirmando que eles têm uma estratégia para trabalhar para a luta de amanhã. E as duas garotas começam a discutir sobre quem vai ficar com o nosso garoto, o homem responsável pelas festas. Ele é informado por um de seus funcionários sobre a drástica melhoria na frequência das festas este ano em comparação com os anos anteriores, e ele avista o perfil de nosso garoto enquanto aguarda ansiosamente as semifinais. A cena muda para Saya e sua parceira tendo uma conversa sobre seu amuleto da sorte, como elas têm que vencer a próxima luta para provar sua força. E Saya agradece a sua parceira por ajudá-las a chegar tão longe. Mas sua amiga diz que tudo bem, pois graças a ela, seu sonho de salvar o pai está prestes a se realizar. E Saya também diz que seu pai perdeu muitas partes do corpo em uma luta, mas ainda tinha o cérebro intacto. Desde que ele foi conectado a um computador em casa e faz o que ama, Kirin pergunta o que é isso, e Saya abruptamente diz que é fazer armas para ela. Espera o quê? Como ela diz que o poder que ela possuía foi feito para ela apenas e não para outros. Portanto, ela não pode perdoar ninguém que pense o contrário. Enquanto caminham pelo corredor, eles encontram Camila e sua parceira, que diz a Saya que suas armas são inadequadas para combate. Depois de assistir suas lutas anteriores, isso a irrita e ela jura que fará Camila reconhecê-las e elas vão embora. A luta começa com a RD declarando que dará a Saya e Kirin 1 minuto de graça para causar o máximo de dano que puderem antes de demolir. Como eles fizeram isso em todas as suas batalhas anteriores antes de finalizar seus oponentes, se diz a Kirin para enfrentar o Robô Escuro, também conhecido como ARD, enquanto ela enfrenta o Rosa. Mas o Robô Escuro diz que seria melhor para Saya atacá-lo se quisessem romper suas defesas. Mas Kirin diz a ele para assistir e ver do que ela é capaz e procede a atacá-lo continuamente. Mas parece fútil, o Robô Escuro diz que nunca poderia ser derrotado por um humano quando se trata de reflexos. Mas seu radar capta um movimento incomum dela, pois ela ataca com sucesso e rompe sua barreira, forçando-o a uma postura defensiva. Kirin pede que ele retire sua declaração anterior, pois ela quer que ambos lutem de forma justa e sem que ninguém segure. Ela parte para outro ataque e RD, também conhecido como Robô Escuro, é forçado a atacar antes que o minuto de graça expire. Isso faz retirar suas palavras e dizer que já se sente derrotado e implora que ela explique a técnica que usou. E ela diz que é porque ele é uma máquina, ele pergunta o que isso significa. Ela explica que ele usa seus dados para prever seus movimentos e criar suas barreiras. Ele confirma, e ela continua dizendo que seu estilo de luta envolve ler a respiração do oponente, linhas de visão, distância e movimento, explicando por que ele não pode simplesmente reagir ao seu movimento. Como ele não é um espadachim, ele carece de experiência real de combate. E os dois se engajam novamente, Saya assiste a isso,
e elogia sua parceira enquanto se concentra em seu próprio oponente. O robô rosa fica confuso, pois Saya não lançou nenhum ataque contra ela durante aquele minuto e pensa que Saya está zombando deles, e ela responde que só quer lutar contra eles quando eles estiverem dando tudo de si. Caso contrário, seria inútil. O robô rosa lança um ataque explosivo, e Saya o desvia e chama sua arma, transformando-se em uma máquina de guerra à vista e dispara nosso robô rosa RMC contra uma parede e Flora os anima da lateral, apenas para ser sequestrado em um instante por uma figura sombria. Um carro para em um semáforo e vemos alguém assistindo a luta do carro enquanto carrega uma Flora inconsciente no banco de trás de seu carro. Enquanto ele acelera de volta para o ringue, Saya descobre que os ataques MC são baseados em projeções herméticas, dizendo que isso os torna fáceis de contra-atacar, e o robô fica sério enquanto se move com velocidade assustadora circulando Saya e atirando de todas as direções. Saya invade os ataques e acerta um ataque próprio, mas é instantaneamente parado por RMC e ela lança um ataque de seu canhão supremo. E ambos os lutadores têm um impasse de canhões, mas seus ataques se cancelam. Kirin ataca RD profusamente, forçando-o a ficar totalmente na defensiva. No entanto, ele encontra uma maneira de criar um pouco de distância, pois parece que seus ataques não conseguem atravessá-lo. Ele diz que quanto mais Kirin ataca, mais ele se adapta e diz a RMC que é hora de revelar sua arma secreta. Mas ela o nega, chamando-o de idiota de mente fraca, perguntando por que eles têm que fazer isso. Agora dizendo que é a decisão dela, não dele, pois ela continua atacando Saya implacavelmente, mas nossa garota tem um truque na manga, pois ela transforma sua máquina em um protótipo mais sofisticado. E parte para outro impasse com RMC, canhão por canhão. Cara, isso parece tão americano agora. E ambos os canhões colidem, Saya eventualmente domina RMC, destruindo um de seus braços no processo. Kirin pede desculpas a Saya, pois ela não conseguiu parar a RD e ambas as máquinas procedem a se combinar e Saya admite que ele parece legal e ele ri. E ataca em velocidade insana, quase pegando a dupla de surpresa. Kirin e Saya rapidamente tomam suas posições e Saya diz à sua parceira para ganhar tempo para ela, e ela diz que tentará. Kirin ataca, mas a RD bloqueia e usa um contra-ataque próprio, e a joga contra uma parede próxima, enquanto ele declara que os destruirá com todo o seu poder. Como eles ganharam seu respeito, Saya lança um raio e RD contra-ataca com seu martelo gigante, cancelando seus ataques. Saya tira seu traje e usa uma arma de longo alcance em vez disso, e enquanto eles avançam, a RD lança seu martelo mais uma vez, e uma explosão massiva irrompe. Yato e Alexia correm de volta para o dormitório para vê-los todos machucados, e eles pedem desculpas por perderem. Alexia e nosso garoto os confortam, dizendo que eles se saíram bem e podem deixar o resto com eles. Cláudia entra na sala e agradece a dupla por seus esforços na luta. Yato diz que Flora está bastante atrasada hoje, e Alexia diz que disse a ela que se juntaria depois da luta. Mais tarde, Dirk conversa com Ernesto sobre se juntarem a eles. Alexia recebe uma ligação de Flora, mas é atendida por uma voz diferente, e o captor de Flora exige que suas necessidades sejam atendidas. Só então ele libertará a garota. Ele diz a eles para solicitarem um selo de emergência no Servesta e os adverte para não chamarem a polícia. Yuto pergunta o que ele quis dizer, e ele é informado que significava selar seus poderes para sempre. Saya diz que nesse caso eles terão que resgatar Flora sozinhos, e Cláudia elabora um plano para libertar Flora. Saya e Kirin escaneiam as proximidades e ainda não encontram o prédio que deveriam estar procurando. A próxima luta começa com Yato e Alexia exibindo uma impressionante demonstração de poder ao liberar um feitiço de fogo massivo, apenas para o oponente sair ileso, graças à sua defesa. Amor Lemo diz que está feliz em finalmente conhecê-la. Enquanto ele invoca seu cavalo, monta nele e ataca sem pensar duas vezes. Enquanto Yato duela com o loiro e os dois mostram suas habilidades de esgrima de elite. Mas nosso garoto mostra ao garoto por quê. Ele é chamado de Cabra e usa um ataque que lhe permite cortar seu distintivo. Alexia envia alguns feitiços de fogo para Lemu, mas ele os absorve e avança, quase acertando Alexia no rosto. No entanto, nossa garota decide acabar com isso com um último ataque, pois ela envia uma barragem de ataques de fogo contra ele, que acaba derrotando o guerreiro e mais uma vez garantindo sua vitória. Kirin e Saya parecem não estar chegando a lugar nenhum. Eles procuram, mas ainda desistem, pois Yato os informa que se juntará ao grupo de busca em breve. E de repente nosso sem-teto entra na sala para parabenizar a dupla, mas nota que algo está errado, e Yato dá a ele um breve resumo da situação. Ele diz que ainda não tem nenhuma informação valiosa, mas fará o seu melhor para ajudá-los. E Yato diz a Alex que é alguém que ele gostaria de conhecer antes de saírem mais tarde naquela noite. Ele se encontra com sua futura esposa Irene, e ela lhe diz onde procurar por possíveis pistas, pois nada que ela sabe pode realmente ajudá-lo. Ele agradece e sai, e voltamos para Ernesto e Camila conversando sobre seus objetivos e ambições. E temos um vislumbre de seu passado quando sua família foi atacada por um grupo terrorista. E ela perdeu quase metade de suas partes do corpo devido a uma explosão de granada, mas foi eventualmente salva graças a Ernesto e suas invenções. E depois disso, ela jurou dar metade de sua vida ao seu salvador. Ernesto confirma e também fala sobre seu sonho de criar bonecos com características humanas, que também são capazes de empunhar várias armas, e dar a eles os mesmos direitos e privilégios dos humanos. Camila diz que não quer criticar os sonhos de Ernesto, mas a combinação de seus bonecos foi muito imprudente para ser colocada em prática. Ernesto argumenta que eles teriam perdido se não fosse por isso, e Camila diz que já tem resultados suficientes, mas Ernesto diz que seu objetivo é vencer e depois ter seus dois robôs aceitos como estudantes.
E naquele momento a RD diz que quer manter a cicatriz que Kirin lhe deu, pois acredita que experimentou crescimento durante sua luta com ela. E isso surpreende Camila e RMC também faz seu pedido, pois ela se sente envergonhada durante uma fusão entre si. Nosso RD, isso espanta Ernesto e diz que seria incrível ver isso durante as finais e diz quem sabe o que acontecerá. Nosso garoto anda por uma praça de mercado, mas não parece encontrar nenhuma pista sobre o que lhe foi dito e decide olhar mais adiante no beco. Mas ele é recebido por homens de aparência suspeita de preto que o acusam de bisbilhotar, mas ele diz que está apenas procurando alguém, mas eles não acreditam. E nosso garoto acaba sendo perseguido. Ele eventualmente os perde, mas é encontrado por outros dois caras e descobrimos que eles fazem parte da organização Level Wolf. No entanto, ele é subitamente recebido por uma garota que caminha em sua direção perguntando se ele precisa de ajuda. Yato pergunta à garota estranha se ela o conhece, e a garota admite que nunca o viu, e a garota admite que nunca o viu antes, quando os homens de Lil Wolf começam a se aproximar de Yato. A garota estranha agarra sua mão e o leva pela rua escura. Depois que a garota estranha leva Yoto para uma área segura, ela pergunta a ele que negócios ele tem com os homens de Lil Wolf. Quando ela percebe a negligência de Yoto em falar, ela o assegura que não importa se ele decidir não contar a ela, a garota estranha aconselha Yoto a esperar um pouco antes de voltar para a rua. Yoto agradece a sua salvadora por sua ajuda e a garota estranha surpreendentemente menciona o nome completo de Yoto. Yoto, que poderia jurar pela vida de sua irmã que nunca se apresentou à garota estranha, recua preocupado e a garota o aplaude por seus reflexos rápidos. Yato pergunta à garota como ela sabe quem ele é, e a garota calmamente lhe diz que não só ele é popular no Festa, mas ele também fez um trabalho incrível ao se disfarçar, enquanto a garota explica que ela o ajudou por seu bom coração. Um canalha emerge da escuridão e ameaça capturar Yato. A garota estranha zomba da entrada do canalha e o canalha volta sua atenção para ela como o verme imundo que ele é. A garota, estranhamente despreocupada, identifica o canalha como um ex-aluno da escola de Long, e o canalha alegremente avança em direção a ela. Yato entra na luta para bloquear o ataque do canalha, mas o canalha o joga para o lado. O esquisito começa a lançar ataques descontrolados contra a garota estranha, mas a garota estranha desvia calmamente de cada um de seus ataques. O canalha fica frustrado com suas tentativas fracassadas e começa a lutar cegamente. A garota desvia novamente de seus ataques e o manda voando e batendo contra uma parede com um pequeno chute no pé. Depois de derrubar o canalha, a garota concorda em ajudar Yato se ele a seguir até um telhado. Depois de elogiar a abnegação e o esforço de equipe de Yato, a garota pede detalhes sobre a pessoa desaparecida. Com um pouco de hesitação, Yato descreve Flora e a garota pede a Yato para manter o encontro deles em segredo, antes de usar sua busca. Os poderes para localizar Flora, o cabelo castanho da garota estranha de repente fica branco, e Yato a reconhece como Sylvia Lenheim, a número 1 da academia Queervale Girls. Sylvia começa a cantar como uma princesa inglesa e a vasculhar a cidade com seus poderes ativados por sua bela voz. Sylvia rastreia Flora até a parte norte da área. Quando Sylvia se desculpa, Yato a agradece e pede o contato dela. Sylvia dá a Yato seu contato e lhe deseja boa sorte antes de sair saltitando da cena. Momentos depois, Yato informa o grupo sobre o paradeiro de Flora e omite a parte sobre ter conhecido Sylvia. Saya insiste que Yato e Alexia deixem o resto do trabalho para elas e se concentrem em vencer suas finais, e quando Alexia tenta se opor, Kirin intervém e a convence. Saya garante a Yato que elas encontrarão Flora antes do final da partida final e enviarão um sinal para elas quando tudo estiver claro para usar seu Servesta. Dirk liga para seu sequestrador contratado para informá-lo que seus homens relataram um homem suspeito rondando a área na noite anterior. Quando o criminoso contratado pergunta o que fazer se ocorrer uma invasão, Dirk diz a ele para usar a refém como quiser. Enquanto está ao telefone, o criminoso sente a presença de intrusos à distância e relata aos seus empregadores. Por outro lado, Kirin hackeia a entrada de um prédio abandonado e leva as garotas para dentro de uma entidade escura. Aparece das sombras e tenta atacar o grupo de 3. Mas Kirin avança e a corta. Uma multidão de entidades escuras surge do chão e se aproxima lentamente das 3 estudantes. Quando as entidades aumentam a velocidade, Saya pega sua arma e abate o máximo que pode. Enquanto Saya atira, Yabuki tagarela e mal consegue se esquivar dos ataques da entidade. Saya pede a Kirin para cobri-la. E quando Kirin começa a correr em sua direção, ela sente sua perna esquerda fraca quebrar, mas ela ignora e abate as entidades. Saya ativa seu Sniper Badass e oblitera todas as entidades. Saya sente suas mãos tremerem e mente dizendo que se sente bem. Quando Yabuki chama a atenção da garota para as entidades ressuscitadas e escuras, Lester aparece do nada e acusa Tabuki de chantageá-lo para ajudá-los. As garotas ignoram a rente de Lester e saem da sala para prosseguir com seus planos. Yabuki sai de cena para executar seu plano secreto, enquanto Lester batalha contra as entidades escuras e as garotas vasculham o prédio em busca de Flora. O locutor apresenta os finalistas no ringue. Art pede a Yato para tornar a luta deles mais divertida do que a de Saya, mas Yato diz severamente que não está interessado em divertir seus oponentes, e tudo o que ele se importa é garantir a vitória, pois ele está confiante de que vencerão. Ernesto observa com orgulho e diversão enquanto seus fantoches declaram suas intenções e esperanças para a partida. Little B deve estar nadando em seu momento de mamãe orgulhosa. Yato e Alexia jubilosos com o fato de que seus oponentes são caixas de sucata de metal e eles podem ir com tudo sem se importar com a perda de vidas.
O locutor nota a espada simples de Yato e anuncia sua mudança de armamento e pedido súbito de um selo de emergência sobre seu Sylvester Ogre. Lux, após uma contagem regressiva de tirar o fôlego, o locutor anuncia o início da partida final do Phoenix Festa, e a multidão enlouquece. Yato e Julia imediatamente correm em direção a RD para desferir seu primeiro ataque, após Yato desferir seus 9 golpes de espada e observar a RD bloquear o primeiro, segundo, terceiro até o nono. Ataques. Alexei envia ataques de fogo em direção a RD. RMC se mete na luta e reclama como um cachorrinho por ser deixado de fora da partida. A equipe de 2 executa seu plano anterior, fazendo Alexei lutar contra a RD e Yato protegendo Alexei enquanto prevê os movimentos de RMC. Alexia pede a intervenção de Yato, e Yato distrai a RD o tempo suficiente para Alexia desferir um ataque de fogo direto, enquanto desvia das munições de RMC. Yato bloqueia a RMC e Alexia leva a RD com sucesso a uma armadilha. Círculo. Ela envolve a RD em fogo, mas a RD dissolve o fogo sem problemas. Desapontados com seu fracasso, Yato e Alexia se reagrupam para discutir uma tática diferente para se protegerem dos ataques de seus oponentes durante a fusão. RMC desata um grande ataque semelhante a fogos de artifício e entrega seus atributos ao seu parceiro. Yato corre para os fogos de artifício e corta o distintivo exposto de RMC em pedaços. Um segundo após a fusão, RMC se desculpa com sua parceira por perder a guarda antes de pedir a RD para fazer o que puder para garantir sua vitória. Por outro lado, Kirin concorda em resgatar Flora, enquanto Saya permanece escondida caso de ataque surpresa, enquanto Kirin tenta soltar a protestante Flora. O criminoso emerge das sombras e desata uma entidade protetora contra Flora. Kirin deduz imediatamente que o criminoso se especializa em manipulação de sombras e deve estar escondido em uma posição ideal para exercer seus poderes. Quando Kirin corta a sombra não tão aleatória Spikes, o criminoso se revela. Ele segura Flora em uma posição comprometedora e promete matá-la se Kirin se mover de forma estranha. O criminoso ordena que Kirin largue a arma, mas Sai o ataca de surpresa, o que leva à libertação de Flora. Enquanto Kirin leva Flora para fora, o criminoso a atinge com um espinho de sombra. Mas Saya intervém antes que o criminoso bombardeie Kirin com ataques de acompanhamento. Flora corre para Saya e o criminoso tenta um ataque furtivo em Kirin. Mas Kirin o bloqueia com sorte, enquanto contra-ataca os ataques do criminoso. Kirin registra que seu oponente é forte. O criminoso declara o fim da luta. Desaparece, reaparece em uma posição inesperada, como o trapaceiro que é, e acerta Kirin quando Saya tenta intervir. O astuto criminoso aprende junto com Flora na parede e ordena que as garotas fiquem paradas. O criminoso aponta que seu espinho cortou um ponto vital e Kirin morrerá se não procurar tratamento imediatamente. Mas Kirin se recusa, saca sua espada como a campeã glorificada que é, e retoma uma postura de batalha diferente. Kirin usa uma espécie de hipnose visual para enfraquecer o criminoso, compartilhando o estilo de Kirito antes de cortar suas duas mãos. Quando o criminoso zomba das tentativas fracas de Kirin de derrotá-lo, Sai aponta seu sniper badass para ele e acerta o fraudulento diretamente. Enquanto isso, Yato e Alexia lutam para acompanhar seu oponente fundido, e a RD se gaba de sua superioridade. Ele zomba de seus oponentes humanos, provocando-os com um ataque de martelo e lembrando-os que a partida terminará quando ele decidir. Ele joga seu martelo nos indefesos Yato e Alexia continuamente antes de criar uma barreira para prendê-los no lugar para ataques diretos de seus ataques de martelo. A RD saca seu martelo e o joga em direção a Yato e Alexia presos. Mas Alexia o contra-ataca com seu poder de fogo e de alguma forma consegue bloquear o martelo de infligir danos completos a eles. Ao ver Alexia ainda firme após a colisão, a RD elogia sua resistência. Cláudia assume o microfone do locutor contra a vontade deles para informar Yato e Alexia sobre a segurança de Flora do nada. Depois que Alexia e Yato riem aliviados, Yato finalmente ativa seu Sevaresta Ogre, Lux, e corta o martelo de RD como manteiga. O fantoche, a multidão, Ernesto e Kamala observam em choque e diversão, enquanto Yato declara o início de seu contra-ataque. Yato grita em sua voz de batalha loucamente. Enquanto ele avança em direção a RD, Ard bloqueia o ataque de Yato com sua cabeça de martelo magicamente rejuvenescida. E os dois se envolvem em uma batalha rápida e contínua. Após um curto período de balançar armas, Alexei se sente deixado de fora da luta e chama a atenção de RD. No momento em que Ard se vira, ele é recebido com um glorificado ataque de fogo de Alexia. Irmão, sério, ele não consegue uma folga? Enquanto Ard está distraído, Yato o mira com sua espada por trás, mas Ard de alguma forma consegue contra-atacar os dois ataques. Simultaneamente, a RD declara que a luta está longe de terminar, grita para a atmosfera e envolve o ringue em uma luz neon azul na sala privada dos competidores. Camila repreende Ernesto para desligar a RD, que enlouqueceu no ringue, mas Ernesto se recusa a intervir e afirma que não há nada que ela possa fazer, antes de acrescentar que ela tem fé que Yato e sua parceira são capazes de derrubar o fantoche descontrolado no ringue. Alexia e Yato percebem que a RD está avançando descontroladamente, assim como Irene fez alguns dias atrás. A luz neon azul desaparece repentinamente e a RD se gaba de ter descoberto seu verdadeiro poder imediatamente. Alexia deduz que a RD pode controlar seu surto de poder. A RD mergulha em direção a eles e balança seu martelo. Alexia ativa seu ataque de localização e chove fogo sobre ele, mas a RD o contra-ataca com uma explosão nuclear. Alexia ferida caminha em direção a Yato e cai no chão como um carro sem gasolina. Yato reclama de não conseguir igualar a velocidade de ARD.
Alexia se lembra de uma lição que Cláudia explicou a ela que o Serve Arresta pode assumir a forma de qualquer coisa que se imagine. Ela diz a Yato para focar em uma imagem de seu Serve Arresta ideal e canalizar sua energia em seu Serve Arresta, enquanto ela o apoia com sua energia após o feito. Alexia cai no chão e deixa o resto do trabalho para Yato. A RD, que convenientemente estava esperando pelo show, começa, caminhando em direção a Yato com seu martelo. Os dois oponentes caminham um em direção ao outro. Enquanto a plateia assiste com curiosidade, Yato ataca primeiro e acerta a RD. A RD contra-ataca o próximo golpe de Yato e envia seu ataque. Yato desvia do golpe de RD e de outros ataques de acompanhamento enquanto desliza pelas rochas no ar. Antes de desferir um golpe final poderoso e direto em ARD, a multidão fica em silêncio e o som de um distintivo quebrado enche o estádio. ARD foi derrotado. O locutor pega seu microfone e declara Yato e Alexia como os vencedores do Phoenix Festa. A multidão enlouquece. Nesta aceita a derrota graciosamente e ARD ri de seu fracasso, enquanto Alexia corre para seu parceiro para parabenizá-lo. MTH Meu, presidente do comitê do Festa, elogia os vencedores do Festa antes de conceder um prêmio a Yato. Por outro lado, em um sistema de esgoto subterrâneo, o sextrador de Flora ataca um homem estranho com uma cara assustada que veio para acabar com ele. Enquanto isso, em Asterisk, Cláudia e Saya parabenizam Yato, mas Yato diz a elas que vencer não teria sido possível sem a ajuda delas. Saya começa a mencionar as pessoas envolvidas no resgate de Flora, e Yato de repente percebe que Yabuki está desaparecido. Lester diz severamente que Yabuki fugiu da cena imediatamente após as garotas irem resgatar. Flora no esgoto. Werner de repente ouve uma voz atrás dele e sente uma arma afiada cortar a carne de seu estômago. Werner cai nos resíduos líquidos e Yabuki reclama do sequestrador de Werner e Lester relutantemente parabeniza Yato. Antes de sair furiosa, Camila e RMC se aproximam do grupo para pedir a Shia uma revanche. Camila explica que embora as armas de Shia fossem melhores que as de RMC, elas perderam porque os fantoches fundidos são equivalentes a um Ogre Lux, e uma mera arma não é nada ao lado de um Ogre Lux. A expressão de Saya muda e ela promete vencer a revanche. Em uma sala escura, Dirk liga para Ernesto para informá-la que eles não conseguiram encontrar nenhum Manite, também conhecido como Ogre Lux superpoderoso e perigoso. Para sua terceira semi-fantoche acabada, Ernesto recebe a notícia com a calma de um psicopata e se pergunta qual será seu próximo passo. Yato, Cláudia e Saya visitam Kirin no hospital após um curto período. Alexia entra na sala e chama Flora para mostrar o rosto. Flora entra friamente e domina a sala com sua voz irritante. Ela pede desculpas por causar problemas e rompe em lágrimas e abraça Alexia em busca de conforto. Fora do quarto do hospital, Alexia e Yato pegam uma lata de bebida cada. Eles se agradecem por seus esforços e perseverança coletivos. A equipe vencedora de 2 brinda para celebrar seu sucesso. Yato e as garotas discutem seus planos de férias de inverno na cafeteria. Alexei atrapalha os planos de todos ao revelar que conseguiu passagens de avião para o grupo para seu reino. Aka Lulania para as férias, avançando rápido para o aeroporto da cidade na Europa. A voz irritante de Flora ressoa em seus ouvidos novamente enquanto ela cumprimenta os convidados e os conduz para o carro a caminho do palácio. Os cidadãos do reino transformam a rua em um desfile de boas-vindas para sua princesa e suas amigas para celebrar seu sucesso no Phoenix Fest. No palácio, Alexia invade o quarto de seu irmão para repreendê-lo pela entrada grandiosa desnecessária. Mas o irmão de Alexia retruca que queria parabenizá-los pela viagem antes de se apresentar como Gilbert, o rei do país. Ele volta o olhar para a dama de aparência estranha ao lado dele e a apresenta como sua esposa Maria. Após dar algumas respostas à rante de sua irmã Obnóxia, Gilbert menciona que gostaria de discutir com os vencedores do Festa, antes de acrescentar que agendou um banquete em nome deles para a noite seguinte enquanto faz um tour pelo castelo. Alexia conta a Yato sobre a história de Lizane e o quão estado fantoche é. Ela aponta que seu país poeta depende muito da influência da Integrated Enterprise Foundation, e seu desejo final é salvar seu país de sua influência à noite. A voz de Flora atinge um nervo no cérebro de Yato. Ela informa Yato que Saya está desaparecida, e Yato concorda em procurá-la. Yato encontra Saya no telhado e caminha até ela. Saya olha para Yato vulneravelmente e se desculpa por cortar a comunicação alguns meses após a mudança, porque ela não suportava a dor de sua comunicação limitada. Ela não pôde se desculpar por não estar lá para ele. Quando a irmã dele desapareceu, como uma amiga de verdade faria finalmente, Saya pede a Yato para confiar nela dali em diante, antes de acrescentar que ela sempre estará lá para ele. Yato agradece a Saya e concorda em confiar nela no futuro. Durante o jantar, Cláudia convida o grupo para se juntar à equipe dela na próxima festa, intitulada Os Agarradores. Festa Cláudia lembra Yato que ele prometeu se juntar se Alexia se juntasse, antes de se virar para Alexia em busca de uma resposta. Alexia pergunta a Cláudia por que ela está obcecada com a festa dos agarradores, quando ela poderia ter avançado facilmente no passado. Festa Cláudia aponta que vencer a festa passada pode ter sido impossível, e ela só tem uma chance nos agarradores se suas companheiras de equipe forem confiáveis. Cláudia promete entrar em detalhes se o grupo se juntar à equipe dela e admite que seus poderes não são adequados para a batalha individual, e ela tem uma chance maior de vencer contra outra equipe poderosa se tiver eles lutando ao seu lado. Alexia, como a rainha autoproclamada do grupo, aceita a oferta de Cláudia enquanto o resto a segue. Depois de se vestir como um cavaleiro corporativo e entregar sua arma para Flora, Yato visita o quarto das garotas e fica chocado ao ver o quão deslumbrante cada uma delas está em seus respectivos vestidos de gala.
Depois de trocar elogios e alguns olhares nervosos, Yato é nomeado para escoltar Alexia ao banquete. No banquete, Alexia oferece a Yato uma bebida para acalmar seus nervos. Antes de reclamar que seu irmão é uma figura de proa para a fundação da empresa integrada, ela explica que a fundação nomeou várias concubinas para seu irmão, e o pai de Cláudia é o responsável por sua região. Quando Yato pergunta quem é o pai de Cláudia, Alexia informa que seu pai é um homem bom demais para subir na escada da fundação. Ao contrário de sua poderosa esposa, Alexia se desculpa da conversa deles. Quando seu irmão a chama e Cláudia olha para Yato com desconfiança, Yato anda pela sala e encontra Kirin tendo dificuldades. Com as pessoas questionando-a sobre sua experiência na festa, Yato se aproxima da pequena multidão e resgata Kirin, enquanto avança para a sala. Kirin de repente começa a derramar suas inseguranças, mas Yato faz o seu melhor para assegurá-la de que ela não é inferior em nada em comparação com as outras garotas. Kirin força Yato a segurar seu braço como um acompanhante, e Sai aparece do nada e agarra o outro braço de Yato. Enquanto as duas garotas continuam a guerra de braços, uma voz masculina de repente ri da cena e aponta que a reação das garotas é compreensível, já que Yato venceu a festa. O homem pergunta a Yato se ele está interessado em se juntar à festa dos agarradores, como dizem os rumores, mas Yato mente que está indeciso por enquanto. Os óculos do homem de repente brilham enquanto ele adverte Yato contra se juntar à equipe de Cláudia. Yato e as garotas instantaneamente voltam a ficar alertas ao homem, quando o homem ameaça tomar medidas físicas se Yato insistir em se juntar à equipe de Cláudia. Um homem estranho invoca uma mistura gigante de animais e então dispersa toda a festa, enquanto os convidados do banquete correm para salvar suas vidas. O animal tenta esmagar Kirin. Saya salta no ar, saca sua arma escondida e mira na criatura. O resto das garotas corre para a cena, depois que a criatura é atingida diretamente pela arma de Saya. Yato salta nos campos para enfrentar a criatura sozinho, destrava sua constrição e salta no ar. A criatura tira sua cabeça de cobra e Yato a chuta no chão. Yato vai por baixo, pela lateral e por cima para desferir chutes poderosos no criador, e depois de chutá-lo no chão, Alexia sequencia o bombardeia coletivamente com seus poderes. Enquanto Cláudia observa com uma expressão estranha à distância, o Homem Estranho observa Yato e seus amigos derrotarem sua quimera sem armas e reclama de quão difícil será se livrar de Yato. Na manhã seguinte, depois que Joel Ber informa ao grupo que o nome do atacante é Gustav Malo, um criminoso procurado internacionalmente, Cláudia acrescenta que o atacante é um terrorista conhecido. Kirin aponta que, a julgar pelo incidente, ficou claro que o culpado parecia estar cumprindo o pedido de alguém. Gelber pergunta tolamente ao grupo como eles se sentem sobre a proposta da polícia de colocá-los sob proteção, e Cláudia aponta carinhosamente que nenhum deles precisa de proteção. Enquanto o grupo se vira para sair, Gelber lembra Yato e sua irmã de seu pedido de uma reunião privada com eles. No dia anterior, tomando chá, Gelbert pergunta diretamente a Yato para se casar com Alexia para evitar a decisão da fundação da empresa integrada de casá-la por conveniência. Como ele mesmo, depois de se acalmar de seu discurso nervoso, Alexia pergunta ao irmão por que ele de repente quer que ela se case, e Gelbert explica que, como ela não vencerá a festa da Fênix, ela se tornou valiosa aos olhos da fundação, e será mais conveniente em seu caminho se Alexia se casar com Yato em vez de seu pretendente proposto. A Yato fala que ele não deseja ser quem prenda Alexia ao país casando-se com ela, e Gelbert aceita a negligência respeitosa de Yato antes de perguntar se Yato concordaria em prender Alexia ao país se isso estivesse em seus desejos. Alexia e Yato coram e gaguejam nervosamente a conversa antes de se desculparem. Gelbert os chama de volta e prossegue com seu segundo pedido. Gelbert pede calmamente a Alexia para não competir na festa dos agarradores para evitar ofuscar sua glória, depois que Alexia recusa e sai da sala com raiva. Gelbert explica a Yato que a razão pela qual ele foi nomeado rei foi porque ele era um tolo sem intenção política e obedeceria prontamente ao pedido da fundação da empresa integrada. Gelbert acrescenta que se Alexia vencesse a festa dos agarradores, ela poderia acabar com mais influência do que ele, e a fundação o derrubaria e nomearia Alexia como rainha. Gelbert continua que, conhecendo o comportamento de Alexia, ela tentará mudar o país e ajudar os pobres, mas ela acabará sofrendo nas mãos dos verdadeiros governantes do país. Gelbert dá um pequeno sorriso antes de perguntar a Otto se ele tentará convencer Alexia, mas Otto recusa. Gelbert suspira e instrui Yato a verificar Alexia no orfanato. Enquanto isso, Cláudia está fazendo uma ligação para um homem estranho. Enquanto observa secretamente Yato no orfanato, Yato e Alexia se encontram com a diretora do orfanato, Irmã Teresa. Depois de um tempo, as outras freiras correm para a sala para cumprimentar Alexia e Yato, sente que a maioria das freiras do orfanato são Jenna Stella. Depois que as freiras saem, Teresa explica que todas as 4 freiras do orfanato são Jenna Stella, e ela ensina autodefesa aos órfãos. Yato observa os arredores do prédio pela janela e nota uma estufa. Teresa explica que a estufa costumava ser o local de duelo de uma das crianças Jenna Stella. O humor de Alexia muda, ela se levanta da cadeira e se desculpa. Yato vai atrás de Alexia e enquanto eles caminham na rua, Alexia conta a Yato sobre seus planos de salvar seu país das mãos da fundação da empresa de integração vencendo os agarradores. Um carro com vidros escuros passa e Alexia ofega ao reconhecer a garota dentro dele. Depois de ficar chocada por alguns segundos, Alexia avança na direção do carro com vidros escuros como um touro furioso. Alexia leva Yato pela floresta nevada para se encontrar com Ofélia.
Uma velha amiga, Ofélia, se vira para Alexia e pergunta por que ela continua tentando se envolver com ela. Alexia insiste que Ofélia não pertence ao mundo dos vilões, mas Ofélia calmamente pede a Alexia para sair de seu destino. Alexia de repente desafia Ofélia para um duelo e promete derrotá-la, mas Ofélia não se move um centímetro para dissolver o ataque de fogo de Alexia. Um bom número de braços sombrios desliza pelo céu atrás de Ofélia e esmaga as facas de fogo de Alexia. Alexia tenta atacar novamente com uma bola de fogo maior, mas Ofélia absorve o fogo com sua energia e cria um braço monstruoso que agarra Alexia e a derruba no chão. Yato corre para salvar Alexia e Ofélia ameaça Yato para ir embora se ele não quiser acabar morto, como ela pretende fazer com Alexia. Yato saca seu Seravresta para contra-atacar as mãos sombrias em espiral que Opília enviou em sua direção. Ofélia prende Yato e Alexia em uma pequena cúpula antes de controlar uma grande mão sombria acima deles. Yato fecha os olhos em aceitação, mas Gustavo Malro de repente entra em cena e aponta que ele foi contratado para tirar Yato e Alexia. O chefe de filia toca seu telefone e ordena que ela volte para o laboratório enquanto Gustavo Malro termina com Yato. Gustavo Malro introduz sua quimera na cena e Yato se levanta fracamente do chão em preparação para uma luta. Depois de sofrer um golpe direto de um dos chamas, Yato usa um estilo de espada especial para cortar o segundo. Yato entra em pânico por não conseguir desviar do ataque da última quimera em pé. Cláudia entra voando e corta suas cabeças. Cláudia se vira para Gustavo Malro, mas o velho desaparece da cena covardemente. Yato desaba e Cláudia começa a chamar seu nome com medo. Yato acorda das visões horríveis durante seu apagão, para encontrar Kirin e Saya aninhadas ao lado dele roncando levemente. Alexia entra na sala e informa a Yato que ele dormiu por 3 dias antes de agradecer a Yato por salvá-la. Depois de retribuir o gesto, Yato pede a Alexia para lhe contar a história entre Alexia e Ofélia. Alexia tira seu lenço bordado com uma carranca, e Yato instantaneamente entende. Alexia confirma suas suspeitas de que Ofélia era sua melhor amiga, a quem ele disse que lhe dera o lenço bordado. Quando Ulisses continua que Ofélia costumava ser cheia de vida e contra conflitos, Yato pergunta o que aconteceu com ela 3 dias atrás. Ulisses explica que Ofélia nasceu originalmente como uma não-janela, mas a fundação da empresa integrada a pegou como garantia da dívida do orfanato e nomeou o chefe da facção Tenório da Academia Alican, popularmente conhecida como Magnum Opus, para realizar experimentos cruéis nela. Alexia continua que, após muitas tentativas, Magnum Opus transformou com sucesso Ofélia na maior estriga do mundo. Alexia acrescenta que da última vez que a encontrou em Asterisk, era óbvio que ela havia desistido da vida e aceitado seu destino cruel. E quando ela tentou convencê-la do contrário lutando contra ela, Ofélia tirou o Jó de seu nome. Alexia pede desculpas por arrastar Yato para seu drama antes de pedir que ele fique fora disso e permita que ela ensine sua amiga a ser humana novamente. Alexia chama a atenção das garotas que fingem estar dormindo nas pernas de Yato para dar uma atualização sobre a dupla proteção delas e do país. Flora invade a sala para relatar a invasão de quimeras voadoras por todo o país. Alexia pergunta imediatamente sobre o estado do orfanato e Flora informa que os guardas nomeados do orfanato foram ajudar a cidade principal. Alexia bate na mesa com irritação e aponta que Gustav planeja manter os guardas ocupados na cidade, e força Yato e ela entram em uma emboscada enquanto protegem o orfanato exposto. Alexia teme que, se ela se recusar a ir ao orfanato, Gustav não hesitará em apagá-lo da existência. Quando Alexia declara que resolverá as coisas sozinha, as outras se voluntariam para se juntar a ela após um pouco de persuasão. Alexia elabora um plano. Alexia carrega Yato para se encontrar com Gustav em uma rua aleatória e exige saber se o orfanato está intacto. Gustav garante a ela que o orfanato está seguro antes de invocar uma hidra de várias cabeças depois que uma das cabeças da hidra atinge Yato e Alexia. Gustav se desculpa covardemente da cena. Alexia tenta cegamente seguir Gustav, mas uma das cabeças da hidra dispara um raio de fogo contra ela. Felizmente para ela, Yato fecha a boca da hidra e bloqueia as outras tentativas de ataque contra Alexia. Alexia pede desculpas a Yato por sua imprudência, e a dupla decide que deve derrotar a hidra antes que ela entre na cidade. Alguns segundos depois que Yato convence Alexia a deixar a hidra para ele e focar em evacuar os cidadãos, Cláudia é vista em um carro de fuga conversando com um homem por chamada de voz. Quando 3 cabeças de hidra disparam raios contra Yato, mas ele os bloqueia todos com um único golpe de sua espada, ele salta no ar, corta uma das cabeças de hidra e corre pelo corpo da hidra. Yato se distrai ao testemunhar a hidra regenerando sua cabeça perdida e é salvo pelos franco-atiradores de Saya. Quando 3 cabeças de hidra tentam transformá-lo em seu jantar, Yato fica em um telhado para discutir um plano que ele bolou. Ele informou Saya que a única maneira de derrotar a hidra é cortar a cabeça principal e todas as outras cabeças antes que elas tenham a chance de regenerar. Saya concorda em ajudar Yato, e Yato salta no céu para começar seu jogo de corte em um piscar de olhos. Yato e Saya cortam coletivamente 4 cabeças de hidra. A cabeça principal enlouquece e tenta fritar Yato com seu raio, mas Yato fatia o raio e corta as cabeças regeneradas. A hidra começa a aumentar sua velocidade de regeneração e a disparar mais raios de fogo contra Yato. Mas nosso garoto se recusa a recuar e salta no ar para esfaquear a última cabeça. A cabeça o joga para fora de sua pele e chove múltiplos raios de fogo em Yato.
Enquanto Yato evita os raios, o resto das cabeças se regenera e se junta à produção de chuva de fogo. E Alexia flutua para a cena. Ela engolfa a Hydra em chamas quentes, e Yato alonga sua espada antes de usá-la para cortar todas as 6 cabeças de uma vez. Depois de perceber que Yato e seus amigos destruíram sua Hydra, Gustav tenta escapar com cortesia, mas se surpreende ao ver Kirin caminhando em sua direção com uma espada. Quando Gustav tenta invocar outro conjunto de quimeras, mas Kirin desaparece para suas costas e o nocauteia, por outro lado. Cláudia encontra o pai, que diz ser o responsável pelo ataque. O homem implora para que Cláudia não participe da Festa das Garras. Ele tenta convencê-la, mas Cláudia recusa e agradece por ele ter tentado protegê-la. Na manhã seguinte, antes de Alexia e suas amigas entrarem no carro designado, Alexia promete ao irmão que vencerá a Festa das Garras e trará mais poder para a família real de Lisotania. Alexia pede o apoio do irmão, e Gelbert garante que, se ela vencer a Festa das Garras, ele deixará de ser um fantoche da Fundação e defenderá os cidadãos de seu condado. Yato recebe uma ligação de T. H, que o informa que encontraram sua irmã perdida há muito tempo, MTH acompanha Yato a um laboratório onde sua irmã está internada há 5 anos devido ao seu coma inexplicável. Yato aponta que sua irmã deve ter entrado em coma por um motivo. Yato pergunta se Haruka correrá perigo se permanecer em seu estado atual, e MTH garante que, segundo o médico, se nada mudar, ela provavelmente viverá mais que ele, enquanto Yato divaga sobre sua irmã. Uma garota com aparência maluca e cabelo psicótico se aproxima dele e afirma saber como tratar Haruka, para a confusão de Yato. Yato pergunta quem é a maníaca, e ela se apresenta como Hilda Jane. Roland é o chefe da facção Tenório da Academia Alicent, e popularmente conhecido como Magnum Opus. No escritório do presidente do conselho estudantil, Cláudia pede desculpas pelas ações de seu pai. Ela explica que seu pai estava tentando evitar a fúria de seu chefe, vulgo Jinga, se ela prosseguisse com as garras. Alexia aponta que fazer um inimigo de Jinga é o mesmo que fazer um inimigo de Yukon, mas Cláudia insiste firmemente que está disposta a ir contra Jinga para realizar seu desejo e os desejos de cada um, e o resto do grupo concorda em unir forças e vencer as garras. A Festa das Garras a todo custo.